E aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, corrida boa, Carlos Sainz desencantando, e isso foi só uma das coisas que aconteceu nesse GP desse fim de semana. E aí, galera, aqui é o Jonas. A gente teve susto, a gente teve corrida boa, a gente teve ultrapassagem. Foi um final de semana bem completo, assim, na Fórmula 1. Chuva, sol, foi incrível, assim. Foi uma das melhores corridas dos últimos anos aí, esse grande prêmio da Inglaterra. Com certeza, e tem muito assunto, então a gente vai destrinchar tudo no seu Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Participando comigo, meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, aqui eu tô bem animado com a corrida ainda. Fiquei bastante emocionado com um monte de coisa que aconteceu, assim. Eu acho que quem gosta se emociona bem quando tem corrida boa. Eu fico sempre muito feliz. Então é isso, a gente tem bastante coisa pra falar. E quando tem corrida boa é mais legal porque a gente tem mais coisa ainda pra falar, né? Com certeza. E aí, pra começar, eu acho que é óbvio, mas vamos lá. Qual é o seu destaque dessa corrida em Silverstone? Eu diria dois, né? Eu acho que a vitória do Sainz, né? O desencanto dele aí, vencendo a corrida no seu 150º, 50º grande prêmio. E o acidente da largada ali, que foi assustador, mas não acarretou maiores problemas. É verdade. A gente teve aí um momento onde Carlos Sainz, que estava ansioso para conquistar a sua pole, ansioso para conquistar a sua vitória, e ele fala assim, quer saber? É agora. Vai lá e arremeta as duas coisas ao mesmo tempo, já tira, ele não tira um piano, ele tira uma orquestra inteira, uma sinfonia das costas agora, né? Tem tudo para dar uma deslanchada e claro, o acidente gravíssimo de Guan Yu Zhou, que passou totalmente de ponta cabeça na primeira curva, onde teve ali um milagre, assim, uma série de fatores que fez com que o carro chegasse aonde ele chegou, e a gente vai explicar isso, mas também uma série de fatores que o salvou, né? Então é muito impactante tudo que aconteceu e a gente vai destrinchar nesse podcast, onde a gente vai falar aí também, teve as ótimas batalhas, praticamente uma briga de 4 carros na mesma linha, uma briga no começo, uma briga no final, teve piloto brigando com a equipe, teve piloto tomando na cabeça por conta de erro de estratégia, enfim, temos muita coisa para abordar no GP de Silverstone. Mas antes de a gente começar o nosso podcast efetivamente, aqueles recadinhos de sempre. Se você está nos ouvindo aí em qualquer canal de podcast que você vai encontrar, a gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, enfim, procure Podiumcast que você vai nos encontrar. E na onde você seguir, dê lá as suas 5 estrelas, faça o seu comentário se tiver o caminho de comentário, dê um like, faça uma curtida, siga a gente nesses canais para ajudar o nosso engajamento. E aí mais uma forcinha que é o que a gente sempre pede, nos sigam também no canal do YouTube Podiumcast. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar. Lá você vai ter exatamente o mesmo podcast, só que a gente tem um pouco mais de engajamento, onde você pode dar o seu like, nos seguir, compartilhar o vídeo, ativar o sininho para receber notificações e dar aquela força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, Jonas, vamos lá. Começando o podcast, né, pela classificação, a gente vai deixar aí a parte do acidente do Zhou no começo da corrida, porque, enfim, foi um fator muito determinante até para a própria corrida. Então, a gente vai falar logo um pouquinho depois aí. Então, a gente vai falar da classificação, que foi uma classificação bem chuvosa, onde a gente teve, no mínimo, grandes feitos, pelo menos no Q3, né? Porque a gente teve o Sainz fazendo a sua volta mais ou menos, mas que deu a pole para ele, sendo que o Verstappen errou. E, para mim, o maior destaque de todos é Nicolas Latifi no Q3, que, pelo amor de Deus, que é para o Canadá glorificar de pé, para a torcida que estava lá no Canadá semana retrasada, junto com o Yuri, fazendo aquela comemoração, gritando gol. E aí, Jonas, conta um pouquinho aí desse resumo da classificação. Eu acho que as coisas mais realmente no Q3, mas eu vou passar rapidinho pelo Q1 e pelo Q2. Eu acho que a maior surpresa ali do Q1 foi... A maior surpresa não, né? Mas o ponto negativo foram as Aston Martin, que foram muito mal, de novo, igual no Canadá, né? Parecia que estava indo bem nos treinos, chegou na classificação, foi mal. O Sebastian Vettel ficou em 18º e o Lance Stroll foi o último. Ficou atrás do Mick Schumacher, até com a Haas. A Haas também não foi tão bem. No Q2 ficou mais ou menos aquilo de sempre, as AlphaTauri, o Ricardo que sempre anda ficando, o Ocon também foi meio mal,
legal, mas também às vezes vai, às vezes não vai. Em treino ele ainda não, em classificação ele ainda não, acho que não mostrou muito a que veio. E aí a grande surpresa realmente foi no Q3, primeiramente, né? O Latifi já ficou na frente do Albon, o Albon ficou no Q1, o Latifi passou pro Q2 e o Latifi passou pro P3 ainda. Eu acho que esse foi o maior ponto aí, apesar de depois acho que nem ter feito volta no Q3, o tempo dele é tipo 10 segundos, não 10 não. 10 não, 21 segundos, tô vendo daqui. O do Ju, que ficou em nono. 21 mas segundos. Ainda assim foi um grande feito pro canadense ali. Ele andou, depois a gente pode falar na corrida, ele até andou bem na corrida, andou ali na zona de pontuação, no final o carro é ruim mesmo e ele acabou indo para trás, mas foi um grande feito. E também o feito do Carlos Sainz, que ele mesmo falou que a volta não foi tão boa, que ele não estava até frustrado com a volta, só que a volta não tão boa dele acabou dando para ele a primeira posição, porque como você falou, o Verstappen errou ali no finalzinho, o Leclerc também, aí teve a bandeira amarela que atrasou algumas pessoas, e foi isso. Um que também estava indo bem, que podia ter disputado ali a pole, foi o Hamilton, mas também no final a Mercedes não tem tanta velocidade assim, eu acho que pelo menos na classificação, para uma volta só, acabou ficando em quinto, mas o grande feito do Carlos Sainz ali foi ter encaixado a volta, ele não fez, acho que ele fez um dos setores só mais rápido, né? Tiveram outros pilotos que fizeram os setores mais rápido, mas ele foi o mais regular, porque o Verstappen acho que fez o primeiro e o segundo super rápido, o terceiro super ruim. O Leclerc acho que fez o primeiro rápido, o segundo ruim, o terceiro rápido de novo. E o Sainz fez os três rápidos, não tão rápidos quanto os outros pilotos, mas rápido a ponto de ser pole, e foi a pole até com uma vantagemzinha ok de lá dos seus 7, 8 décimos ali, então, centésimos ali. Então, pole sem contestações fez o Carlos Sainz ali pela Ferrari, sendo a sua primeira pole na sua centésima, quinquagésima tentativa de pole. Pois é, e aí com isso a gente teve aí o Carlos Sainz fazendo aí a sua primeira pole, né? Não faltou oportunidades para ele em outras corridas, ele até cometeu alguns erros, mas de fato essa foi a oportunidade que ele pegou. E assim, tipo, normalmente vem desse jeitão mesmo, meio que na sorte, na surpresa, né? E nas oportunidades, e ele foi o que agarrou a oportunidade, conquistou, né? Foi lá, até de uma certa forma discreta, ele comemorou. Já deu pra ver que ele não é um cara tão expressivo, né? Mesmo sendo espanhol, mais caliente e tal, ele não é aquele cara tão de se expressar, de berrar, de gritar. Então ele tava lá bem mais contido, mas com certeza com uma cara muito mais aliviada, assim, ainda meio sisudo, mas já dava pra ver que do tipo, opa, tamo no caminho, né? Tamo no caminho. E, claro, a gente dá pra ver, já até traçando um paralelo, né? Não é de hoje que a gente vem falando que o Carlos Sainz tem melhorado a sua performance nas últimas corridas, né? Então, queria até passar pro Jonas, porque de fato ele tinha uma dificuldade para poder guiar o carro, para poder se adaptar. Teve alguns momentos de azar, tal como teve o Leclerc, mas ele realmente estava tendo um desempenho um pouco abaixo. E hoje, não na classificação, mas principalmente na corrida, né? Que a gente vai discorrer um pouco mais lá na frente, mas só para falar assim, já dá para ver que o Sainz está mais acostumado com o carro, né? Já tem o carro mais na mão ali, coisa que ele não estava tendo até umas 6 corridas atrás. Eu acho que ele pegou o jeito do carro. Uma coisa boa dele, eu acho que ele se adapta muito rápido. A gente pode ver, ele já mudou de equipe algumas vezes e nunca ficou tão atrás assim. Eu acho que ele tem essa habilidade de uma rápida adaptação rápida. Então, era questão de tempo, eu acho. E se você for ver, se eu não me engano, ele já tá com mais poles do que mais poles não, mais pódios que o Leclerc. Bem mais pódios, já tem sim bem mais pódios, e é que eu não tenho a conta aqui, mas parece, se eu não me engano, nas últimas 5 corridas ele já fez quase o dobro de pontos que o Leclerc, porque o Leclerc também teve série de coisas, né, de coisas acontecendo contra ele, mas a gente tá vendo um renascimento do Carlos Sainz, ele tava precisando dessa moral. Tava precisando. Ó, o Sainz tem 6 pódios e o Leclerc tem 1, 3, 4 pódios. O Sainz já tem 6 pódios e o Leclerc 4. Então aí, foram as duas. Foi o começo meio ruinzinho do Sainz e duas. E ele já. O problema é que ele ficou 3 corridas, né? Ele perdeu 3 corridas, ele não completou. E o Leclerc 2. Mas olha, o Sainz, como você falou, ali da Espanha pra cá, tá tendo desempenho melhor, viu? Uhum. Inclusive quando a gente for falar do Sainz na parte da corrida, eu quero levantar uma bola aí, porque eu não sei, tipo, tudo bem, ele ganhou, tal, tudo certo, mas eu não sei se eu, como chefe de equipe da Ferrari, teria feito o que aconteceu. Mas tudo bem, a gente vai discorrer sobre isso na análise da corrida. Bem, analisando a corrida agora, logo na largada, já vamos falar desse assunto logo, porque foi um momento muito importante, um momento muito tenso, né? E é estranho, porque a gente ter visto isso parece que foi ontem o acidente do Grosjean, e a gente viu um acidente
muito, não vou dizer parecido, mas um acidente de grau de grau de gravidade similar, vai por assim dizer, né? Pelo menos em termos visuais. É claro que o carro pegando fogo, não, eu acho que é muito difícil alguma coisa ser mais surpreendente que aquilo, mas em questão de tipo, meu Deus, o que será que aconteceu? Que foi na largada, onde a gente teve ali uma largada. Silverstone é uma pista muito larga, cabe quase quatro carros em linha fazendo a disputa na mesma curva. A largada ela foi parecida com aquela largada. Qual foi aquela pista, Jonas, que teve lá naquela época da pandemia, que foi um puta de um salseiro na largada? Foi aquela pista meio carrossel? Foi de Portimão ou de Mugello? Portimão. Portimão, né? Foi de Portimão. Foi de Portimão, que teve aquela largada meio esquisita, aquela relargada meio esquisita, que um começou a fazer um strike de vários carros. Foi mais ou menos aquilo, uma escala menor, mas com casos mais graves, né? Acho que teve na Hungria também, durante a pandemia, também teve uma corrida que o Bottas saiu batendo e tudo. Sim, mas aquele foi na chuva, né? O Bottas foi reto e direto e reto na cabeça de todo mundo ali. Foi uma coisa mais casual, assim, pelo canto da chuva e tudo mais. Mas o que aconteceu? Teve uma largada, assim, até aparentemente normal, e tava tendo uma disputa de posição ali entre o Russell, o Gasly na largada, e o Joe tava na frente, né? E o Joe, parece que ele é um imã de problema também, né? Vamos ser sinceros. Porque quando é o carro que não quebra com ele, alguém vai lá e acerta ele, porque ele foi vítima disso daí. O Gasly, o Latifi largou, passou ali o Joe e o Russell, fez uma largada muito boa, aí ficou Latifi, Joe e Russell, o Russell que largou mal, então ficou o Gasly brigando com o Russell e o Russell brigando com o Joe na frente. Aí o que aconteceu? Eu falo que foi acidente de corrida, o Gasly foi um pouquinho mais pra cá, o Russell foi um pouquinho mais pra lá, enfim, encostou a roda do Gasly, a roda dianteira do Gasly encostou na traseira do Russell, que perdeu o controle e bateu no Joe. Só que o Joe, ele foi muito esquisito, cara, porque eu não sei se tem a ver alguma coisa do efeito solo, porque assim, parece que o bico, como é mais baixo, encaixou no carro, na traseira do Joe, e o carro levantou. No que levantou, ele virou meio que uma asa ao contrário, ele virou de cabeça para baixo. Na largada, quando você já passa a primeira curva, a gente só tá vendo a primeira curva acontecendo, e lá no fundo, você vê um Guan Yu Zhou passando de ponta cabeça, em linha reta. Vum! E, assim, eu lembro que até na hora da narração, o Sérgio Maurício não percebeu daquele acidente. Ele falou do acidente do Albon, e eu falei, o Albon não bateu, foi o Joe, eu vi uma Alfa Romeo voando. Né? Aliás, eu nem sabia que era o Joe, eu sabia que era uma Alfa Romeo passando. E aí passa meia volta, passa uma volta, bandeira amarela e nada de mostrar. Aí eu falei, fiquei preocupado. Aí eu comecei a falar, não tá mostrando, tá dando alguma coisa, não tá mostrando, tá alguma coisa. E aí, de fato, né, tivemos aí um acidente de proporções muito preocupantes, onde o carro começou a andar de cabeça para baixo, ele quicou no asfalto, ele quicou na brita, só que no último kick ele conseguiu estilingar, catapultar, passar por cima da barreira dos pneus e ficar entre uma grade e a barreira dos pneus encaixado certinho. Eu nunca vi isso acontecer. Foi um acidente muito impressionante. O halo salvou. Se em algum momento a gente teve dúvida que o halo salvou alguma vida, porque do tipo, pode acontecer, poderia ter salvado ou não. Nessa eu tenho certeza absoluta que o halo salvou a vida do Guan Yu Zhou. E foi um acidente impressionante. E você, Jonas? Foi completamente impressionante, como você descreveu bem aí. Eu acho que eu não sei se tem medida de segurança que podia fazer para um acidente desse, né? O Russell até falou, depois a gente pode até falar sobre ele, que ele fez no acidente que eu achei bem legal, que aí, sei lá, a barreira ser maior, eu não sei, mas foi uma série de pequenas coisas que acabou tomando a grande proporção, né? A batida no asfalto, a batida na brita que tem ali pra até frear um pouco os carros. Como você falou, estilingou, meio que catapultou o carro deu mais uma volta e caiu entre a grade e o barreira de pneus e o guarda-reio que tem ali. E ainda puxando um pouco do Guia do Mochileiro das Galáxias, é um gerador de improbabilidade muito alto, né? Exatamente. Então aí ele ficou ali. E o doido que por trás do guarda-reio tem as sustentações dele ali, que é tipo as lâminas que fixam no solo, né? E ficou assim, o carro ficou meio preso ali também. Também é super perigoso, mas são pequenas coisas. Mas assim, ainda bem que não aconteceu nada. E agora a Fórmula 1 tá com essa medida faz um tempo, já de não ficar mostrando, acontece algum acidente. Até mostraram um pouco mais do Grosjean ano passado, eles pilotos reclamaram, eu acho que no ano passado não, né? 2019, ou 2020. 2020, Ficaram mostrando um pouco mais, pilotos reclamaram, agora eles não estão mais mostrando assim tão afincos os acidentes, né? E a diferença do antigamente, né? Eu tava
falando com o pessoal hoje, né? Você vê o do Senna, mostraram ele tendo uma ele massagem desfalecendo. cardíaca. Ele Massagem desfalecendo. cardíaca tanto do Senna quanto do Ratzenberger no dia anterior, vamos falar dos dois, ficou mostrando os médicos fazendo massagem cardíaca nos caras ali no lado da pista, sabe? Então, tipo assim, ficou focando nisso. Hoje em dia não mostra mais. Eu acho certo também, não precisa ficar mostrando, glamorizar uma coisa que pode ter dado muito errado. Mas deu tudo certo. Só que ao mesmo tempo que esse acidente também teve um que aí ocasionou que o Albon bateu também, né? O Vettel acabou batendo no Albon e o Albon se machucou mais que o Zhu, né? Porque o Zhu foi pro centro médico, saiu de boa, e o Albon teve que ir pro hospital, né? Realmente ele saiu do circuito e foi pro hospital lá perto de Silverstone. E é doido que do Albon parece ter um acidente tão besta, ele se machucou, e do Zhu que foi muito um mais baita impressionante, acidente, né? não aconteceu nada. Pois e é. aí, voltando, o Halo é a maior adição do automobilismo, sei lá, dos últimos 20, 30 anos aí. Não tem coisa melhor que colocaram no carro. Eu acho que desde o Santo forma- Antônio, que ficou destruído, inclusive, né? O Santo Antônio do carro, o carro ficou liso, assim. Ficou Liso, totalmente exatamente, ficou plano. parecendo um aviãozinho de papel, né? Aí Muito. foi a melhor coisa, assim, como você falou, né? Tem gente que ainda acha feio, mas depois do acidente, teve um com o Leclerc um tempo atrás, teve do Grosjean, teve um ontem mesmo na F2 também, que podia ter dado muito, do Verstappen, muito que horrível. o do Verstappen que a roda bateu em cima do halo, em cima do Hamilton, em Monza, Exatamente, do Hamilton também. Então, todos esses daí, mais esse hoje, prova que não dá pra correr sem. Acho feio ainda, mas já fez mais do que o trabalho que foi projetado, assim. Salvasse a vida de um piloto, já valeria a pena. Salvou a vida de vários, então é isso aí, tem que continuar com ele, não dá pra tirar. Como os caras falaram, não atrapalha, aliás, agora você só vê que só ajuda. Então tem isso, porque se não tivesse o halo ali, ele ia ficar arrastando a cabeça no chão ali e sei lá o que ia acontecer, velho. Capaz de arrancar o capacete e ficar, sei lá, desfigurado ali. Ele podia ser, sei lá, quebrar o pescoço naquela queda lá do lado, porque exatamente. se arrancou o Santo Antônio, tudo bem que estava acima da altura, mas quem garante que ele não ia, quem garante que não foi o halo que empurrou o carro para trás para quebrar só o Santo Antônio, né? Porque se tivesse para dentro ele ia, sei lá, degolar o cara, sabe? Ia acontecer o que aconteceu com, sei lá, o Villeneuve, o Gilles no caso, né? Ou absurdo. acontecer com o François Sever antigamente, que foi umas coisas bem nesse estilo, assim. As imagens são bem impressionantes, né? Se você, quem não viu aí, quem escuta e não viu ainda, procurem. Tem vídeo de gente que tava na arquibancada justo atrás, né? Assim, onde ele bateu. Teve o pessoal que até que correu. E teve essa também, né? Tipo, se não tivesse a grade ali, o carro ia bater na arquibancada ali e podia machucar a gente. Sim, então sim. teve várias coisinhas disso que ajudaram. E no final, eu falei que eu ia falar, pra mim uma das atitudes mais legais foi a do Russell, que o carro dele só, apesar de tudo acontecer, o carro dele só furou o pneu. Eu fiquei até com dó do que aconteceu com ele. Ele viu o que tinha acontecido, ele saiu correndo do carro, disparado, e foi ver o que tinha acontecido, ver se podia ajudar, ver como é que estavam as coisas. Eu achei uma atitude muito boa. O Russell é um cara que eu tenho a impressão de ser muito preocupado, ele é presidente lá da associação de pilotos e tal, ele é super jovem, mas eu acho que ele tem uma cabeça muito boa. Nível de um senso de responsabilidade muito grande. Exatamente, sou fãzaço dele. E aí ele tentou voltar com o carro, tentou ligar, não deu. Aí quando ele foi falar com a Mercedes, os caras tinham colocado o carro já em cima do caminhão pra levar. Já era. E não dá mais pra voltar. Ele tentou argumentar. Eu, assim, de verdade, eu sei que regras são regras, mas eu falaria, sei lá, falaria com as equipes ali de Fórmula 1. Perguntava, olha, ele saiu pra tentar ajudar outro piloto, vocês deixam ele correr, ele não precisa voltar da posição que tava, a gente dá uma punição pra ele largar em último, mas ele continua na corrida. O que vocês acham? Eu teria feito isso porque ele só não correu porque ele foi tentar ajudar o porque ele abandonou o carro, né? Ele abandonou o carro. Mas se ele abandona, se ele volta e o carro liga, ele podia continuar. Ele tinha que chegar com o carro no box, como chegou, né? Um monte de gente também sofreu. Não, o Ocon ficou com o carro todo quebrado ali. O Ocon, e os caras fizeram os mecânicos fizeram um milagre ali, arrumando a suspensão quebrada. Tudo bem que depois quebrou o motor, mas a suspensão estava inteira. A suspensão ficou o certinho. Ocon conseguiu voltar, o Tsunoda também quebrou ali os negócios, conseguiu voltar, o Latifi também deu problema, conseguiu voltar, o Vettel também teve problema, conseguiu voltar, todas as vezes conseguiu voltar. A coisa a regra é, você tem que pegar o seu carro e voltar com ele andando pro box. Não importa de que jeito. Conseguiu levar ele pra lá, os caras podem arrumar. Somente desde que acabou o acidente ocasionando uma demora ali, né? Porque eu acho que teve que, além de tirar ele do carro, o carro tá numa posição ruim, teve que ainda dar uma arrumada ali nos pneus, no guardrail,
tudo ocasionou a demora, ficou quase uma hora para reiniciar a corrida, ou iniciar de novo a corrida. Foi quase uma hora, 50 e poucos minutos. Então, dava tempo, acho que da Mercedes arrumar o que tava ali, só que aí não pôde porque ele não conseguiu levar o carro. O que levou o carro foi o caminhão. Ele tentou lá argumentar, falou, mas aí a FIA não deixou. Nisso daí que eu acho que eles podiam quebrar um galho na regra, né? Tem umas regras tão idiota que eles seguem a risca, e umas regras que devia seguir e não seguem, né? Então, sei lá, tem isso. É mais uma na FIA, né? Mas eu presidente da FIA ali, chegar, beleza, eu vou falar com todas as equipes, se você tiver, são 10 equipes, se você tiver a maioria pra voltar, você pode até lá falar com os caras, olha, eu saí por causa disso, quando eu voltei o carro tava... Se os caras deixarem você voltar, você volta. Tempo tinha, né? Era só ir lá perguntar. Era só ir lá passar, servir de advogado. Como é regra? A autodefesa ali, chegava pro Binotto, pro Horner, né? A Mercedes, obviamente, já é sempre volta a favor. Chegava pros caras e falava, não, eu acho que ele tem que correr, ou acho que não. Ele saiu, a regra é regra. Tudo bem que você falou, a regra é regra, mas eu acho que ferro e fogo, assim... eu acho que se tivesse acontecido, seria um fato não só inédito, como de muito bom grado da parte da FIA. Mas também se não aconteceu, tá na regra, então tá tudo certo. Também não vou... Eu só fico com dó porque eu acho... Não vou culpar a FIA por ter feito o que ela tem que fazer, sabe? Sim. Se ela quebrasse a regra para o bem, aí tudo certo. Mas não é o caso, também não fez e tá tudo certo. Vida que segue. Eu só fico com muita dó porque eu acho que ele, nessas condições que foi ontem, teria feito um corridaço, o Russell. Mas sim, o Si não ganha nada. Mas... Si não ganha corrida, exatamente. Né? Enfim, a gente teve esse acidente que foi muito chamativo, mas ao mesmo tempo que bom que não aconteceu nada. Como o Jonas falou, o Joe saiu mais inteiro do que o Albon, que deu meio que de encontro com o Muda. Eu nem vi o acidente do Albon, eu fui ver depois. Que na verdade ele tomou um toque, ele enfiou o carro na parede, aí ele foi fazer um outro exame pra ver se... Porque parece que ele machucou a mão, ele tomou um tranco na hora de tomar a parede, na hora de bater a parede. E o Joe que capotou e tal, e assim, ele ficou entre uma parede, né, entre duas paredes muito pequenas ali, né, agora levantaram uma bandeira que eu vi aí na internet que eu fiquei muito preocupado. E se esse carro pegasse fogo? Já era, né? Se pegasse fogo igual do Grosjean, fudeu, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ia ter que depender dos caras ser muito ligeiro pra pagar. Não, porque assim, se você pensar que o do Grosjean, ele levou 12 segundos pra sair, ele queimou as mãos com um certo grau de gravidade, com o Joe não dava, né? Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Não tinha, mas o jeito que ficou ali, mesmo sem o Halo, ele não ia conseguir sair. Justamente, é isso que eu tô dizendo. Então, não tinha como. Se pega fogo, ele tá ferrado, de qualquer jeito. Aí não pode culpar, porque falam do Halo com essa questão, né? De pegar fogo se... Não, eu sei que o Halo... Mas... Não, eu sei que o Halo não ia ajudar em caso de pegar fogo. Eu tô pensando assim, e se pegasse fogo? Tipo, qual o desespero, né? Porque assim, o Grosjean teve a oportunidade de sair. Tipo, ele atravessou a parede de ferro lá, o guarda-reio de ferro, mas ele conseguiu um espaço pra sair. No caso do Joe, não tinha o que fazer. Não tinha, ele ia ficar lá, ia ter que, exatamente isso, ia ter que chegar rapidamente um negócio forte pra tentar pegar o fogo. Porque, tipo, sei lá, ia ser tipo o acidente do Nick Lauda, sabe? Ele ia ficar... Sim. Pegando fogo, torrando, ele ia ficar cozinhando lá dentro. Eita, não, é que a questão do Halo não é do fogo, a questão do Halo é que também a gente falou que ele prejudica o piloto a sair em caso de incêndio no carro. Não estou... Mas nesse caso, nem com Halo ou sem Halo ele tá ferrado, né? Sim, eu sei, mas o que eu tô dizendo assim, tipo, não tô nem falando que se pegasse fogo o Halo ia atrapalhar. Não é isso, o Halo protege, claro. Eu só tô mais pensando na situação. Ainda bem que não pegou fogo, é isso que eu tô dizendo. Ainda bem que aquilo não pegou fogo, porque se pegasse, eu não sei o que aconteceria. A gente e outra coisa, se pegasse fogo também ali, além dele, ia machucar o povo da arquibancada, que foi muito perto. Sim, ia dar um problemão. Ia dar um problemão com muita gente, assim. Tipo, com certeza. Foi não só ele, mas como muita gente ali, porque o acesso ali também parecia meio difícil até pros fiscais, mas eles não estavam tão perto. Pra mim, o problema mesmo ia ser o Ju, obviamente, que tá dentro do carro pegando fogo, e o povo da arquibancada que tava, tipo, literalmente a nem 2 metros do que tava rolando. Então, tipo, podia dar uma merda, porque ia sair uma galera correndo, sei lá, podia dar problema. Mas ainda bem que não rolou isso. Com certeza. Que bom que não aconteceu e que bom que ele saiu vivo. Ele postou lá nas redes sociais depois que tava tudo certo. Enfim, vida que segue. E vai correr semana que vem na Áustria. Guan Yu Zhou tá bem. Tá um pouco azarado porque o carro só quebra. E quando não quebra, quebram ele. Então a gente tem que ponderar um pouquinho aí com o chinês para ver o que vai acontecer. Bom, então agora vamos falar de corrida, então. Vamos falar da corrida que teve essa primeira volta. Essa primeira volta teve um acidente, deu bandeira vermelha de quase 1 hora. Aí, quase uma hora depois, a corrida voltou.
E quando voltou, a gente teve aí uma corrida onde o Carlos Sainz ganhou e fez aí uma corrida muito boa, cheia de detalhes, né? A primeira largada ele largou mal, na primeira largada, ele foi facilmente ultrapassado pelo Verstappen, deu bandeira vermelha, só que na segunda largada o Carlos Sainz se defendeu muito bem, foi uma largada muito emocionante, onde você teve ali Sainz, Verstappen, Leclerc, Pérez, Hamilton, até o Norris, até o Alonso se enfiando lá no meio. Então a gente teve assim 6 carros praticamente no mesmo espaço, fazendo uma briga. Carlos Sainz que foi teve lá... uma curva ali que 4 carros dividiram a curva, foi, tipo, eu nunca vi isso, Não, foi foi animal. fantástico, foi fantástico, né? E com carros mais largos, né? Porque hoje Exatamente. Hoje os carros estão bem mais largos, então foi um nível de habilidade muito alto que a gente viu. E o Sainz que teve ali os seus momentos de altos e baixos, né? Na minha visão. Onde ele teve ali um momento onde ele estava liderando, ele estava sendo... ele estava sendo perseguido pelo Verstappen. O Verstappen estava com um carro mais acertado, mais claro, mais rápido, e o Sainz estava se defendendo muito bem. Só que aí ele deu uma errada bem estilo Sainz, que eu costumo falar, né? Ele dá umas erradas onde, na minha visão, ele não deveria errar, sabe? Assim, tipo, o Sainz é bom, é rápido e tal, mas meio que do nada ele faz um erro, assim, não tem nada que... Não teve nada ali para causar o erro dele, sabe? Foi só uma pressão, foi só um erro de cálculo que ele costuma fazer, que ele faz com... Não vou dizer com frequência, mas é uma característica que eu vejo no Sainz. Beleza, errou, voltou, foi pra briga tal, brigou com a equipe o tempo todo. O Leclerc também cutucando ele, falando que ele era mais rápido, aí deixou passar, não sei o que tal. E aí veio a bandeira amarela, onde o Ocon parou no meio da corrida, né? O Ocon parou sozinho, um problema de motor. E o Carlos Sainz, se eu não me engano, ele estava em segundo atrás do Leclerc. E a Ferrari fez o grande favor que eu não entendi até agora. Eu não entendi, eu juro pra você que eu não entendi. Por que a Ferrari fez o Carlos Sainz, que estava em segundo, parar para trocar o pneu e não deu essa preferência para o Charles Leclerc, que é o vice-líder do campeonato, que estava com maior distância do Verstappen do campeonato, que tinha uma boa chance de se recuperar, porque o Verstappen já terminou lá atrás. E aí, por qualquer motivo que eu ainda não consegui entender, eles deram preferência para o Sainz. E aí, o que aconteceu? Sainz de pneu novo, sobre bandeira amarela, deu meia volta e passou o Leclerc, basicamente. Ele foi muito guerreiro, de fato, foi muito brigador, não ficou esperando ali para acontecer, viu a oportunidade, foi lá e passou. E aí, na briga do pelotão ali, do segundo até o quinto, sexto, não teve chance, o Sainz abriu 3, 4 segundos e ganhou a corrida com muito mérito. Ponto positivo, claro, para o Carlos Sainz. Fez uma corrida que, na minha opinião, não foi a melhor corrida da carreira dele, mas que isso pouco importa diante do resultado. O resultado é que ele, de fato, fez a pole e ele ganhou a corrida, tirou esse turbilhão de emoções das costas agora, e agora ele está só a 11 pontos do Charles Leclerc no campeonato. Então o Sainz voltou, o Sainz de fato voltou para a briga, e como a gente tem falado, ele tem mostrado melhoras na recuperação do carro, então da recuperação dele em adaptação do carro, e ele fez o melhor que tinha para fazer. Talvez não foi o melhor que o Carlos Sainz pode oferecer, mas foi o suficiente para ele conquistar tudo que ele conquistou nesse fim de semana. Então, ponto super positivo para Carlos Sainz. E você, Jonas? Só alguns stats. Ele é, para a segunda corrida consecutiva, né, um piloto que está completando o seu 150º GP. Teve uma vitória saindo da pole position, né? Semana passada foi o Verstappen, fez a corrida 150, saiu da pole e ganhou. E essa corrida foi o Sainz. Com isso, ele é o primeiro piloto espanhol a ganhar desde Fernando Alonso, fazendo a Espanha ficar com 33 vitórias. Agora a Espanha tem 32 do Alonso, uma do Sainz. E ele ganhar a primeira corrida, a primeira vitória dele ser na 150ª corrida, é a segunda maior espera da história da Fórmula 1 para um piloto vencer a sua primeira corrida. A maior está no grid, é Sérgio Pérez, que ganhou depois de 190 largadas no Bahrein 2020. O Pérez agora já tem 3, e ele está com 6 pódios, comparado com o Leclerc, que tem 4, e é a 15ª vitória da Ferrari em Silverstone. Tudo isso aí o Sainz fez, mas eu acho que ele fez uma corrida muito boa. Eu acho que todos os méritos, sim. Teve alguns errinhos, teve a história lá do Verstappen, do erro dele ali com o personagem Verstappen. Quando o Verstappen estava indo mal, ele tratou de passar logo, e eu acho ele um piloto muito bom de estratégia e muito bom no rádio. É meio estranho falar isso, mas eu acho que ele é muito bom de discutir. Eu não sei, não tem piloto tão bom assim. Ele não é também boca suja, como por exemplo
quanto o Leclerc ou que fica mandando o pessoal calar a boca, igual a Tsunoda e tal, ele consegue discutir muito bem as coisas no rádio. E teve aquela pataquada, eu achei, da Ferrari, teve duas coisas, né? Teve primeiro, depois, quando a gente falar do Leclerc, a gente pode falar do erro com o Leclerc, deixar ele fora e o Sainz entrar. Mas a segunda é que a Ferrari chegou pra ele e falou assim, não, deu a distância de 10 carros pro Leclerc. Você é louco, velho, que ele vai dar? Ele tá com o pneu melhor. Por que a Ferrari ia falar isso? Aí ele é ultrapassado, tipo assim, a chance era o Leclerc ser ultrapassado pelo Hamilton, o Sainz ultrapassar o Hamilton e o Hamilton ultrapassar o Sainz e o Sainz ultrapassar o Leclerc depois. Aí o Hamilton ia ganhar. E a Ferrari ia perder, sabe? Então ele fez certo, cara. Ele falou assim, dá pra parar de inventar? Tipo, não é certo. Ele falou certo, velho. Você é louco. Ele tinha que deixar ele passar mesmo o Leclerc mesmo, porque tava com o pneu melhor e ele passou e abriu. Tanto que o Leclerc conseguiu segurar os caras lá, né? O Pérez, o Hamilton, o Alonso, segurou a galera ali e ele fez certinho. E no final acho que valeu a persistência dele. Eu acho ele um piloto muito bom. O pessoal fala que o Leclerc é muito melhor que ele. Eu acho o nível muito parecido mesmo. O Leclerc talvez seja um pouco melhor, mas não é tanto. E ele é daquele cara que ele é... Eu não diria que ele é tipo um Caxias, assim, cara. O cara, ele se dedica. Muita gente fala que ele é muito dedicado, assim. Talvez não tenha o maior talento, mas ele compensa isso com trabalho. Que é legal também. É tipo, vamos muito mal comparando futebol, mas muito mal comparando. Você vê que tem o Messi, que é extremamente talentoso, e ele é muito talentoso, eu acho que ele tem muito talento. E o Cristiano Ronaldo, que ele tem talento, mas ele tem muita vontade e dedicação. Tipo assim, ele se fez o melhor. O Sainz, assim, muito mal comparando, que o Sainz não é o maior jogador, nem o maior piloto, mas eu acho que ele é nisso também. Ele se faz pelo treinamento, pela intensidade do que ele faz, se melhorar. Então eu acho que valeu a pena. Eu acho que ele conseguiu essa vitória, foi muito legal. Uma vitória, como eu falo, uma vitória pela Ferrari, acho que não tem preço. Com certeza. Muito bem, muito bem. Mas ainda falando um pouquinho de Carlos Sainz, mas agora eu quero falar de Ferrari. Cara, eu não entendi a estratégia da Ferrari, porque é o seguinte, como eu falei, o Sainz, ele estava em segundo lá na disputa e tal, mas a gente já tinha percebido que ele não tinha carro para alcançar o Leclerc, e a gente já tinha visto que o Leclerc tinha um ritmo de corrida maior. Só que aí com o acidente, com a parada lá do Ocon, né, e ele parou no meio da reta, então teve que causar safety car, e isso juntou tudo, misturou a corrida, teve uma relargada incrível e fantástica. Houve, claro, a parada foi faltando mais ou menos 14 voltas, 12 voltas, deixa eu ver se eu acho aqui a volta certinha. Ó, eles fizeram uma parada, a última parada, o Carlos Sainz, ele fez a parada na volta 39, então foi na volta 38 que aconteceu a quebra do carro do Ocon. Então na volta 39 parou uma galera, assim. Então parou o Sainz, o Hamilton, o Ricardo, o Pérez, o Tsunoda. Na volta 39, o Alonso, então Vettel, Verstappen, parou meio grid basicamente. Parou para poder colocar o pneu macio para poder tentar alguma coisa. Só que o Leclerc não parou. Só que é o seguinte, na hora da parada do Ocon e deu a bandeira amarela, ainda tinha a oportunidade do Leclerc parar. Se eu fosse a Ferrari, eu ia dar preferência pro meu piloto número 1, que é o Leclerc de fato. Por que ele é piloto número 1? Porque ele é o melhor? Também pode ser, mas é porque ele é o cara que tá disputando o campeonato. Tinha mais de 40 pontos de desvantagem em relação ao Verstappen por uma série de ocasiões. O Verstappen estava lá atrás em sétimo, então era uma ótima oportunidade para você tirar ali bons pontos, coisa de 10 pontos de diferença ou mais pro Leclerc. Eles não fizeram isso, eles jogaram o pneu macio pro Sainz. E no safety car é óbvio que ia acontecer o inevitável, assim, aconteceu o que aconteceu. O Carlos Sainz foi lá, passou o Leclerc porque ele estava com o pneu macio. Foi exatamente o que aconteceu com Hamilton e Verstappen em Abu Dhabi ano passado. Teve uma bandeira amarela, o Verstappen parou para espetar pneu macio, o Hamilton não colocou pneu macio e ele passou em duas curvas, sabe? Foi basicamente isso que aconteceu. Agora sim, eu não entendi de fato, eles parecem que vão conversar e tudo mais. O Mattia Binotto inclusive falou lá, achou que era a melhor estratégia deixar o carro dele com pneu duro de 14 voltas contra um pneu macio de carro leve de 0 voltas, sabe? Não faz o menor sentido para mim. Então assim, eu acho que não tira o mérito do Sainz vencer, ele estava no lugar certo, brigou tal, reclamou com a Ferrari de que não ia dar posição, de que ele podia ser melhor, não tinha essa coisa de dar espaço. Concordo tudo isso com o Sainz. Mas eu não entendi por que deram essa preferência para o Carlos Sainz ganhar a corrida. Ótimo que o Sainz ganhou, primeira vitória, tal, bom para moral, lindo, maravilhoso. Mas não faz sentido você dar
essa vantagem para um cara que tá ali, agora 11 pontos de vantagem, então era mais 7, então 18, 19 pontos atrás. Para mim não faz sentido. E você, Jonas? Não deu pra entender, como você falou, né? A Ferrari falou, o Binotto lá, que é o chefe de equipe da Ferrari, falou que ele avaliou que achou que os pneus do povo que parou ia se desgastar muito rápido e que o do Leclerc aí uma hora ia equalizar com o do Leclerc que tava já faz mais tempo. Mas não, velho. Até desgastar. Pode ser rápido, mas não vai ser tipo 3 voltas, sabe? Tipo, não faltava 25 voltas para acabar a corrida, faltava 8, 9. E aí dava pra abrir. Eu não entendi também. Aí falou que ia ter que fazer 2 pit stops super rápido, mas dava. O Leclerc já tava na frente com o safety car. Era só pedir pro Sainz diminuir, não muito, mas um pouquinho, que ninguém podia passar ele. Daria tempo do Sainz parar, que aí o Hamilton ia parar também, e fazer a troca e ficar os dois e se levar 1-2 pra casa. Não deu pra entender. Mas, por exemplo, até mesmo o Norris, teve 2 pilotos que pararam depois, né? Que erraram também na estratégia e pararam na volta, que foi o Norris e o Stroll. O Norris parou na outra volta com o safety car. Ele terminou em 6º, mas naquela hora ele estava em 5º. Né? Então ele, digamos assim, perdeu uma posição com esse prejuízo todo. Não dava até para arriscar o Leclerc parar de novo e, sei lá, voltar em 4º. Só que com pneu macio ele briga. E ele tinha mais carro, por exemplo, que o Hamilton. E ele é mais piloto que o Pérez. Ele provavelmente não, porque o Pérez está muito bem. Eu quero falar bastante sobre ele também. Mas ele tinha chances boas de passar o Pérez e ficar em 2º. Agora dessa vez não, ele ficou em 4º. Então, tipo, pra Ferrari, pra mim, ficou um gosto de ganhou, mas não levou. Porque sim, eles erraram. Teve uma vitória muito boa com o Sainz, mas teve um erro muito crasso ali por parte do Leclerc, que é o cara que está disputando o título do campeonato, de alguma forma. Por mais que esteja longe, mas de alguma forma é a pessoa que está disputando mas agora tá os dois para mim. Não, eles deram a chance pro Sainz. Não, perfeito. Agora ok. Só que volta um pouquinho se você não tem essa situação. Você não ia dar oportunidade pro Leclerc, que é o cara que está na frente, para se aproximar do Verstappen? Ele perdeu 7 pontos ali. Então, meio que assim, beleza, agora eu tenho 2, ótimo. Você tem dois grandes pilotos em 2º e 3º, mas o campeonato, o que importa é o primeiro ali no campeonato, né? Sim. Tipo, essa manobra ajudou o Verstappen. Ajudou. Verstappen depois a gente vai falar, teve uma corrida ruim e não perdeu tanto ponto pro rival mais próximo, que seria o Leclerc, de outra equipe, que seria o Leclerc. Tipo, exatamente. Perdeu ponto pro Leclerc? Perdeu, mas perdeu o quê? 5, 6? Não é nada, é bem pouco. Exatamente. Bom, falando de Sérgio Pérez agora, que ficou em 2º, que teve ele largou em 4º, se não me engano, ele largou em 4º, aí na largada ele sofreu um toque ali numa disputa com o Leclerc, que foi uma disputa linda, maravilhosa, logo na segunda largada, claro. Ali foi aquela disputa onde você teve 3, 4 carros disputando. Sérgio Pérez tá ousado na vida, é isso que eu falo. Tipo, ele tá ousadia e alegria, esse mexicano. Porque o cara tá fazendo assim, um trabalho fantástico. Ele evoluiu de um nível. O fato de ele estar na Red Bull e ter o Verstappen como companheiro cresceu o poder do Pérez. O Pérez já não é o mesmo Pérez do ano passado, que pegava a ordem de equipe e tal, e brigava. Não, parece que ele gostou de disputar. Porque ele já fazia ali meio que umas disputas com o Hamilton, meio que para defender do Verstappen e tal, onde ele foi muito bem na Turquia, foi bem em Abu Dhabi, fez umas atividades muito boas. Mas esse ano ele tá ousado, ele tá na ousadia ali, brigando, partindo para cima, disputou com o Hamilton de novo, atacou o Leclerc, atacou o Sainz, caiu para último porque ele sofreu ali um acidente, sofreu um toque, teve que trocar o bico e tal, e de último ele terminou em 2º. Então assim, corridaça do mexicano, foi fantástico, teve a bandeira amarela, parou no pit stop, foi uma parada rápida, fez tudo certinho, assim, e ele só não ganhou porque, enfim, por que não? Simples assim, ponto positivaço mesmo pro Sérgio Pérez, que fez, assim, uma corrida, olha, diria que foi uma das melhores corridas da carreira dele, talvez melhor até do que as vitórias, digna de deixar, assim, marcado na memória. Eu concordo com você, também ponto positivo. O engraçado é que, assim, como tudo que aconteceu com ele estava lá atrás, a transmissão, então ninguém falou muito dele. De repente ele estava ali em 4º. E aí, de repente ele parou e tava com o pneu novo. E aí até ele parou e falei, mano, digo que o Pérez pega um pódio fácil. Não só pegou quando pegou o segundo. Ele só não ganhou porque o Leclerc segurou ali com o pneu duro. Ele teve aquela briga que foi incrível entre o Hamilton, o Leclerc, o Pérez e até o Alonso ali se metendo. Então ali foi muito, muito legal. Se não fosse isso, que ele, obviamente eles perderam tempo, o Pérez podia ter até vencido, assim. Foi incrível. O Pérez era o 17º e último na volta 6 e acabou em 2º, sabe? Tipo, foi
foi muito, muito bom. E ele falou, pra mim, esse carro ele pegou muito jeito. Obviamente vai ser muito difícil a Red Bull deixar de disputar o título. Ele tá bem atrás ainda do Verstappen, mas assim, seria legal, cara. Eu acho que, como a gente falou um tempo atrás, eu acho que ele não é tão bom quanto o Verstappen. Eu acho que ele não é páreo pra um Verstappen focado pra ser campeão, mas, cara, eu queria que deixasse ele pelo menos tentar isso daí, que ele merece, sabe? Tipo, ele não merece esse ano ser um segundo piloto passivo que vai deixar o cara passar pra ser campeão. Tipo, ele não merece isso, ele merece estar disputando, tipo, como ele no momento, eu sei que tem uma vantagem grande do Verstappen, ele está. Vai que semana que vem... Ele ainda é o segundo colocado, ele ainda é o segundo do campeonato. Ninguém sabe o que pode acontecer. Semana que vem o Verstappen bate, o carro quebra e o Pérez ganha. E aí são mais 25 pontos pro bolso, a diferença diminui pra, sei lá, 10... E aí, sabe? Tipo, é isso, entendeu? Eu acho que ele tá fazendo uma grande temporada, a melhor temporada dele da vida, e foi uma das melhores coisas da vida dele também. Esse final de semana a gente vai ver muito de grandes corridas que pilotos fizeram. Esse foi o Sérgio Pérez foi um deles que fez uma das grandes coisas da vida. Eu concordo plenamente, foi realmente uma corrida fantástica, o amadurecimento do Pérez tá incrível e acabou ganhando minha simpatia e minha torcida. Então agora eu torço pro Pérez, eu vejo o Pérez e falei, pô, vamos, sabe assim, faz tempo que eu não sinto uma torcida de fato pra alguém, né? Desde os brasileiros que não estão mais na Fórmula 1 já há algum tempo, eu gosto da corrida e tal, eu torcia para os resultados ser, mas eu comecei a pegar uma simpatia pelo Checo, porque, pô, eu acho legal essa coisa de, tipo, o cara que não é o mais talentoso, o mais não sei o que, tal qual o Sainz, né? Mas o Pérez com mais tempo de casa, ele sofreu umas injustiças na história da carreira dele, mas também ele foi meio errado também em alguns momentos. Mas enfim, ele praticamente de um cara aposentado para um cara que se encontrou numa equipe de topo de linha. Lembra muito a história do Barrichello, lembra muito a história do Button, que estava ali já quase se aposentando, e aí de repente encontraram uma Brown GP e conseguiram fazer um super campeonato. Eu tô vendo o Pérez nessa situação, essa história de superação me cativa muito. Então eu tenho minha torcida com o Pérez, então muito legal ver ele nesse crescimento assim, e eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele ainda vai melhorar nesse campeonato. Tá? Ele tá com a curva de melhora muito acentuada também. Muito mesmo. Bom, e a gente vai falar do Hamilton, que foi o terceiro. Uma cena bonita ali no final foi o pai do Pérez e o pai do Hamilton ali abraçados, os dois super felizes ali. Foi outra coisa que me emocionou um pouco ali. Eu acho legal. Muito bonito, os dois super orgulhosos. Com Tom Cruise ali de papagaio de pirata, né? Que... Ele é o menos importante. Ele é o menos importante desses três aí. E você falou de Brown GP, eu vou dar só um cortezinho. A gente podia falar mais pra frente, mas o Keanu Reeves estava no circuito também esse final de semana. E estão falando que ele vai fazer um documentário sobre a Brown GP. Ele vai ser o narrador de documentário sobre a Brown GP, Nossa, que doido, que tipo aleatório. Bom, aleatório, mas interessante, né? Tipo, a equipe estreante campeão e acabou, né? 100% de aproveitamento. Ela chegou, Sim. Foi campeã e foi embora, basicamente. Exatamente. Parece que ele tá falando com o Ross Brown e aí vai entrevistar uma galera. Parece que ele vai ser produtor e narrador do documentário sobre a Brown GP. Só um parênteses aí. Podia falar mais pra frente só pra eu não esquecer que você mencionou a Brown, eu lembrei disso. Não, muito legal. E ver os pais, né, do Pérez e do Hamilton, tipo, eu até mandei mensagem pro Jonathan, eu falei assim, eu olhei assim e falei assim, mano, esses caras têm muito a aparência de que daqui uma hora eles vão pra uma mesa de bar, tomar uma cerveja, jogar papo fora, enquanto os filhos deles se matam lá, eles estão lá só de boa, aproveitando a vida mais do que merecida, né? Os dois não tem, o Hamilton e o Pérez não tem intriga, não são amigos, mas não vejo intriga, então, né, por que não, né? Então, você vê os pais lá, deixa eles correr, eu já trabalhei demais na minha vida, me dediquei muito a eles, agora eles estão colhendo os frutos, a gente só curte. Aí tá o Anthony Hamilton, o Antônio Pérez, e aí eles podiam pra tomar uma cervejinha, o Thomas Cruise também. Que não, podia chamar o Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz pai, pra poder participar ali do... parecia com os três olhando pra cima, os caras até brincaram, né? Que tava o pai do Hamilton, o pai do Pérez, e o Tom Cruise era o pai do Sainz, né? Que tava os três juntos ali. Entendi, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, terceiro lugar, Lewis Hamilton. Que corrida desse cara, meu Deus do céu. Eu também torci pro Hamilton ganhar, porque, cara, ia ser uma vitória
tão arrebatadora, sabe? Assim, uma redenção tão grande, depois de todo o sufoco que ele tá passando por esse ano. Teve aquele problema, teve aquelas polêmicas de ele desistir do carro, eu ainda repreendo isso e tudo mais, mas não dá pra negar, assim, eu ainda considero ele o maior de todos os tempos. O cara com um carro quicando que nem um doido, tudo bem que tava quicando menos, mas ali, esse terceiro lugar do Hamilton diz muito mais do piloto do carro, porque de fato a Mercedes melhorou, mas ela não tava tão melhor assim ao ponto de brigar com as Ferraris e com as Red Bull. Não tava. Talvez o Russell ali se desse muito bem, mas dá pra ver o quanto que o Hamilton sabe os atalhos dessa pista. Assim, é incrível. Ele passa reto em alguma curva, porque não é possível. O que ele faz ali na disputa, tudo bem que foi uma disputa com o Leclerc com o pneu mais duro, mas com o Pérez ele brigou pra caramba, só que o Pérez, ousadíssimo, foi lá e passou o Hamilton, tinha mais carro e tá com o braço muito, tá com sangue muito nos olhos, mas essa corrida do Hamilton, do cara que já ganhou com 3 rodas nessa pista, o maior vencedor em um único circuito de todos os tempos, o maior vencedor de Silverstone, é fantástico assim, a corrida que esse cara faz e a paixão que ele tem por Silverstone. Ponto super positivo para Lewis Hamilton, uma corrida assim digna de estar em uma das corridas mais memoráveis de todas da carreira dele, inclusive eu diria. Foi muito legal, foi muito bonita a corrida dele. E você, eu Jonas? Concordo, também achei que ele foi bem impressionante, como você falou. Eu acho agora sim, né, que tava todo mundo falando de Barcelona, que a Mercedes tinha voltado e tal. Agora eu acho que a Mercedes meio que voltou. Ainda não vejo ganhando corrida, ainda não vejo, pelo menos no futuro próximo, talvez até as férias aí do meio do ano, não vejo. No segundo semestre, digamos assim, da Fórmula 1, na segunda parte, aí já não sei, pode até ser que role, mas ainda não vejo ganhando corrida. Esse é 13º pódio do Lewis Hamilton em Silverstone, ele tem mais esse recorde agora de mais pódios na mesma pista, e é o 10º pódio consecutivo dele na pista de Silverstone. De pontos positivos, de ponto negativo, ele tem um ponto triste que ele está atualmente no maior jejum de pontos de vitórias dele em toda a carreira dele. Ele nunca ficou mais de 10 corridas sem ganhar e agora ele tá a 11 corridas sem vencer, então é o maior jejum da história do Lewis Hamilton. Bom, então, eu ficaria 11 corridas sem vencer se eu tivesse 7 títulos mundiais numa boa. Não. É tipo... Não tem... Tá tudo certo, ele vai voltar. É só a Mercedes dar um carro bom que assim, o Hamilton não perdeu a mão, isso é fato. Não perdeu a mão, assim, é só o carro que não tá também. O carro que não tá entregando, Ele tem as dificuldades dele, o Russell tá melhor que ele, o Russell está melhor que ele, mas não é melhor que ele, pra mim é muito claro isso. O Russell ainda vai ser tão bom quanto um dia, talvez, com o Hamilton, mas aí é uma visão minha, claro. Mas essa corrida mostra por que ele é bom. Porque, assim, bom piloto a gente vê quando faz uma grande corrida com um grande resultado, com um carro meia boca, assim. Mais ou menos. Tipo, assim, pegando... Eu acho que o maior exemplo que a gente pode pegar é o Senna em Donington, ganhando aquela corrida com a volta perfeita e tudo mais, porque aquele carro era uma porcaria e o cara, só ele pra conseguir fazer aquilo lá, sabe? Assim, tipo, eu traço um paralelo muito, muito similar dessas coisas, você não acha? Sim, eu concordo. Ganhar com um carro que não é o topo, né? Tipo, é difícil ganhar ou ir bem com um carro que não é o melhor carro. Tudo bem, o Leclerc teve problema na Ferrari, sei lá quem bateu, o Verstappen teve problema. Não tô nem aí. O Hamilton tá lá, é aquela coisa, né? Faz parte da corrida. Faz parte da corrida e ele tá lá pra aproveitar. Tipo, não caiu meteoro nos carros e ele passou, não, foi acontecendo um problema. E assim, não é que ele ficou sem rival. Ele teve o Sainz, teve o Pérez, teve o Leclerc, sabe? Exatamente. Foi a corridaça dele, achei incrível a performance dele, disputando ali a disputa de novo, acho que eu vou falar dele, como eu falei do Pérez, e vou falar do Leclerc. A disputa entre os três ali no final foi lindo, ele passou os dois na mesma curva, foi uma manobra incrível. Nossa, quando eu vi o Hamilton passando os dois na primeira curva, eu falei, esse cara vai ganhar. Esse cara vai ganhar. E aí, mano, vocês podem... O hater do Hamilton pode falar o que quiser, cara. Isso aí vai ficar travado na garganta do hater de um jeito. É que aí não deu. Deu pra ver, tipo, na próxima curva deu pra ver que os carros estavam com uma puta de uma tração e o Hamilton deu aquela patinada. Mas é que o carro não tá aquele jeito ainda, né? Tipo... E mesmo assim, e o Alonso tá ali, então foi tipo assim, cara, foi muito bonito de se ver, né? Aquela disputa tripla ali foi muito impressionante. E mostra como o nível tá alto a Fórmula
Fórmula 1 entre os primeiros ali, como ele é bom. Assim, tipo, o nível tá muito alto entre os primeiros dos pilotos e ele é mais alto que todos eles, só não tá com carro. Se ele tivesse com a Ferrari esse ano, não tinha chance pra ver Leclerc ou Sainz sem sombra de dúvida, nem pra acho que Verstappen, viu? Eu já falo há algum tempo. Eu acho que a Fórmula 1 tá vivendo o maior nível de pilotos da história de todos os tempos, assim. Tirando ali, um Latifi, um Schumacher ali, mais ou menos, mas eu acho que o ano de 2019, que não tinha o Mazepin e também não tinha o Latifi, eu acho que foi assim o maior nível de piloto de todos os tempos. Tudo bem, o Leclerc ainda era muito novo e tal, mas ele já tinha o Verstappen e tal. Então eu acho que assim, digamos essa safra, por assim dizer, é a maior, pra mim, a maior de todos os tempos. Só tem pilotaço, assim, sabe? Tanto que, se eu não me engano, agora, até vou dar uma olhada aqui no grid, ó, o Verstappen já ganhou corrida, o Pérez, o Leclerc, o Sainz, o Hamilton, o Bottas, o Ocon, o Alonso, o Gasly, vai contando aí, o Vettel, acho que o Ricardo, mais da metade dos pilotos já ganharam corrida. Eu já perdi a conta. É muita gente. Então, mais dos metade dos pilotos que estão correndo hoje são vencedores de GP. E se você contar quem não tem pódio só, eu acho que é o Schumacher, o Latifi e o Magnussen. E o Latifi só. Magnussen tem um pódio. Magnussen fez na McLaren. Tem um pódio da McLaren, então, é verdade. Assim, dos 20 pilotos que tem hoje, 2 não tem pódio e, tipo, acho que dos 20, 11 já ganharam corrida. É bastante, assim. Com certeza, não. É um nível muito alto. Altíssimo. Eu acho muito impressionante e fico feliz de ver um nível dessa categoria, assim, né? Bom, vamos lá. Do quarto ao 10º. Dá até um pouco de dó, né? Mas temos que... O podcast tá ficando longo, a gente vai ter que falar. Charles Leclerc, pra mim, foi o cara mais... injustiçado, por assim dizer, e traído pela própria equipe, que pediu para parar, não pararam ele para trocar o pneu, ele reclamou no rádio, teve que segurar, fez uma corridaça segurando com aquele pneu meia bomba, mas não deu certo, ficou em quarto lugar, fez uma corrida muito boa, deu uma choradinha lá falando para deixar passar o Sainz, e aí o Mattia Binotto também é meio panos quentes, não, veja bem, não sei o que e tal, e aí eu acho que tem um pouco também de Mattia Binotto, acho que o Mattia Binotto já tá começando a dar uma saturada ali na Ferrari. Eu acho que falta um pouco de pessoas decisivas lá, mas o Charles Leclerc fez uma corridaça, ponto positivo para ele. Infelizmente ficou em quarto, mas não por culpa dele, por culpa da equipe sim. Fernando Alonso, eu acho que foi a melhor corrida do ano, de longe, fez uma corridaça, brigou ali no final muita gente fez corridaça, tá? Então eu vou repetir isso várias vezes. Então Fernando Alonso ali na parte final, brigando com o Hamilton, também deu para ver que numa entrada de curva, dava para ver que o carro não ia, ele não ia, a vontade de ir estava muito grande, mas não tinha o que fazer, terminou em quinto, uma corrida muito fantástica, ponto positivo para o Alonso, ele estava precisando de uma corrida com esse número de pontos. O Lando Norris, ponto positivo, com o carro que tem, fazendo a apresentação meio mais ou menos do carro, e ainda comparado com o Ricardo, que meu amigo, quando chegar no Ricardo, olha só, não sei mais o que dizer, mas o Norris, ponto positivo, fez uma corrida muito boa. O Verstappen eu vou dar ponto neutro, porque afinal ele teve ali uma boa largada, na primeira largada ele largou muito bem, na segunda ele também tomou a dianteira, só que aí por uma infelicidade ele foi atingido aí por peças do seu irmão mais novo, AlphaTauri, e aí acabou tendo problema no assoalho e foi se arrastando. Então eu vou dar o ponto neutro por ter ficado, mas assim, tipo um meio ponto positivo, porque ele é aquilo que a gente fala, é o contraponto do Hamilton. O cara não desistiu, ele falou, não, vou ficar aqui, vou brigar e não sei o que. Sétimo lugar era o melhor que ele conseguia, mas assim, ele em nenhum momento ele falou do tipo, vamos parar, vamos desistir e tal. Ele briga, nem que seja para valer o 11º lugar que não pontua. Então, quanto a isso, ele tem essa garra mesmo, né? Mick Schumacher, primeira vez pontuando depois de tanto brigar, ponto positivo. Schumacher, que quase matou o Günther Steiner do coração, porque faltava 2 voltas, ele tava enfiando com o Verstappen ali de um jeito que tava tocando roda com roda, que olha, que se o Steiner não infartou, nunca mais, coração de ferro pro chefe de equipe da Haas. Schumacher fez uma corrida muito boa, aproveitou as oportunidades, já somou os seus primeiros 4 pontos, então é uma pontuação bem generosa pro que estava se propondo. E aí fez uma briga boa, assim, mostrou, falou, não, agora eu quero mais, tomara que ele pegue gosto pra coisa, mas eu acho que não vai rolar, mas ponto positivo. Sebastian Vettel, ponto positivo, eu achei muito bom, porque depois da corrida, ele falou que estava na parte de trás, ele não queria brigar com o Schumacher, porque ele estava torcendo pro Schumacher para poder passar o Verstappen. A impressão que deu é que ele falou assim, não, eu vou ficar aqui no camarote, vou ficar no melhor lugar da corrida para ver a briga do meu sobrinho, do meu querido afilhado lá, mas ele pontuar com uma Aston Martin capenga, como sempre, é um ponto positivo.
E o Magnussen, que sei lá de onde surgiu, pontuou, ponto positivo, fez um pontinho lá e conseguiu fazer o ponto com a Haas. Parece que o segredo da Haas pontuar é largar de último, porque quando eles largam lá na frente, não rola. E você, Jonas? É verdade esse negócio da Haas. Bom, vamos lá, Leclerc, eu dou ponto positivo porque o erro foi da Ferrari, também concordo, mas ao mesmo tempo, de novo, eu acho que pra ele falta pulso. Eu acho que nesse aspecto o Sainz tem mais pulso que ele. Eu ainda acho ele muito passivo, muito refém das cagadas da Ferrari, então eu dou ponto o Leclerc é mais mimado e o Sainz é mais garrido, né? Ele é mais exatamente. Ele é mais bocudo, né? Exatamente. Então por isso eu dou ponto positivo, mas se rolar outra dessa é negativo, viu? Não é nem neutro, porque se impõe, cara. Entra lá e que se dane. Vamos ver. Fala assim, tô chegando. Não é isso, sabe? Tipo, tem que se impor também. Ficar dependendo tudo. Piloto bom é meio FDP. Ele não tá sendo com a equipe. Então precisa pegar essa malícia. Alonso achei que fez uma corridaça mesmo. O Alonso tem umas coisas interessantes aqui que aconteceu com ele. Ele agora ele se tornou o piloto com a maior distância já percorrida em provas de Fórmula 1 na história. Eu vi. Ele fez 92, já correu 92.643 quilômetros, né? Ele superou o Kimi. O Kimi Raikkonen era o que tinha andado mais quilômetros. Ele ainda tá atrás do Kimi em número de voltas, mas eu acho que são 80 voltas. Eu acho que em 2 corridas ele passa, se completar. E a Fórmula 1 fez a conta. O Alonso já andou em corridas a 2.195 maratonas e 2.3 voltas na Terra. Eu acho que é 1/3 da distância entre a Terra e a Lua. Só lembrando que esses 2.3 voltas na Terra, que a Terra é redonda, tá, gente? A Terra não é plana, então, né, vamos falar certas coisas. E é isso. E eu dou ponto positivo que ele fez. Ele tava precisando, como você falou, fazer esse tantão de ponto aí, que fez um montaréu de ponto. E hoje sim, eu acho que foi um... Hoje sim. O Alonso conseguiu que ele demonstrou em várias corridas e deu azar. Hoje o azar não... Hoje não, né? Ontem, no domingo da corrida, o azar não pegou ele conseguiu marcar uma porrada de ponto aí que precisava. Sim. Norris também, sumidão na corrida, mas fez uma corrida muito honesta. Tava ali também naquela briga, foi uma parte bem legal, né? Que tava 5 carros de 5 equipes diferentes ali. Pérez, Hamilton, Leclerc, Norris e Alonso. Norris tava um pouquinho atrás, mas vai saber, né? O Alonso até brincou, né? Fiquei esperando um dos dois ali se tocarem e sobrava um pódio, vai saber, podia ter acontecido. Podia. E o Norris também acho que tava nessa pegada, mas acho que foi uma corrida muito boa e ponto positivo. O importante é estar lá tá lá brigando, porque se aparecer, tá ganhando, né? Se aparecer, tá ali. A oportunidade de se apresentar, o cara tá ali. O Verstappen, eu vou dar ponto neutro. Por quê? Porque quem ferrou o carro foi ele. Ele acertou uma peça lá que tava no meio. Tudo bem, a peça lá da AlphaTauri lá, tudo mais, mas assim, ele podia ter desviado, né? Então, eu não vi esse acerto. Dele. A peça foi grande? Eu não... Foi. Eu tô vendo uma foto da peça aqui. Foi grande não é. Deixa eu pegar aqui pra eu tentar dar um tamanho. Não. Era grandinha. Era um side do lado da asa da frente, assim. Era grande. Deve ter tipo uns 3 palmos, 3 mãos, assim, sei lá, de tamanho de peça. Era grandinha, assim. Ficou preso embaixo do carro. Mas foi ele que acertou. Então, o carro escangalhou por causa dele, mas como você falou, não vou dar negativo porque, ao contrário de certos pilotos, ele, mesmo falando, o carro tá 100% quebrado, mas tô aqui correndo, e vai saber no final se esses pontos do 7º lugar aí, os 5 pontos do 7º lugar, não vai fazer diferença. Então, vale a pena ter ficado na pista. Mick Schumacher eu achei muito bom, gostei muito que ele marcou os primeiros pontos dele, e teve essa história que você falou, muito bonita, do Vettel, que é praticamente padrinho dele ali, né? O Vettel tá fazendo pra ele que o Schumacher muito fez pro Vettel, que é bem legal. E o Vettel ficou gritando no capacete, vai Mick, pra tentar ver se o Mick Schumacher passava o Verstappen. Se tivesse passado, eu ia ter ficado muito feliz. Não por nada contra o Verstappen, mas pro Schumacher conseguir mais pontos. E ele fez seus primeiros pontos na 31ª largada. É a 6ª maior espera de todos os tempos para marcar um ponto na Fórmula 1. Mas marcou. Muito bom, ponto positivo. O Vettel também ponto positivo. O Vettel fez aniversário ontem, tava comemorou com 2 pontinhos, com a Aston Martin que tá capenga, igual você falou, valeu a pena, ponto positivo. E o Magnussen também, com a Haas lá atrás, igual você falou, eu adorei isso. Quando a Haas larga em quarto, vai pra trás. Quando larga em 10º, 20º, marca ponto. Então, valeu a pena, eu acho que tá fazendo, como a gente falou, né? Pra eles, esses pontos são muito, muito importantes. Então, numa corrida só eles fizeram 5 pontos, cara, eles se repassaram a Aston Martin. Então, eu acho que foi um bom desempenho dos dois ali, da dupla da Haas. E é isso. Maravilha. Vamos lá. Seguindo agora pro 11º até o último agora. Lance Stroll, não vi.
ponto neutro, basicamente, eu não vi correndo. Uma corrida que acabou 14 carros ficar em 11º, ok, mas não vi nada. Eu literalmente não vi o Stroll. Eu não vi nem gráfico, nem o GCzinho lá com o nome dele, juro que eu não vi, né? Nicolas Latifi ficou em 12º e, meus amigos, a gente tem aqui uma coisa inédita. Ele já não é mais o 21º piloto da classificação de 20 pilotos, na classificação de 20 pilotos. Então, com esse 12º, ele empata com o Hülkenberg, só que ele tem mais corridas e tal, então ele passa a ficar. Mas é aquilo, né? Correu daquele jeitão lá, então eu vou dar um ponto neutro pra ele, só pelo fato de ele ter... Vou dar ponto positivo, vai, ele fez porque 3, passou ali, subiu para 20º colocado, né? Então agora ele oficialmente está entre os 20 melhores pilotos da temporada de Fórmula 1. Então ponto positivo para ele. O que eu não posso dizer o mesmo de Daniel Ricciardo, que tem uma McLaren na mão e estava uma volta atrás, e coisa que o Latifi não tinha feito. Pelo amor de Deus, olha, Daniel Ricciardo, eu não sei, cara. Não sei, alguém, tipo, aquele alien que abduziu o Vettel em 2018 apareceu pro Ricardo, né? Deve ser, tipo, alguma alma ali que pega esse Red Bull, eu não sei o que tá acontecendo. Mas o Daniel Ricciardo, pelo amor de Deus, acho que foi, sei lá, a pior corrida da carreira dele, cara. O cara ficou em 13º, atrás do Norris, tipo, o Norris tá em 6º, ele ficou atrás do Latifi, sabe? Não teve nenhum motivo pra isso, super negativo. O mesmo posso dizer pro Tsunoda, que causou o acidente no Gasly, no que eles chamaram de balé da AlphaTauri, né? O jogo de equipe, onde o Tsunoda bate no Gasly, os dois rodam lindamente, de forma sincronizada, mas que, pelo amor de Deus, uma corrida pior que a outra desse piloto que, olha, tá um desastre, tá? Ocon fez uma corrida até que honesta, vou dar um ponto neutro para ele, mas o carro quebrou. Vou dar ponto positivo para os mecânicos que arrumaram a suspensão quebrada lá em 1 hora e foi realmente, de fato, muito bom. O Gasly, coitado, não consegue nem terminar a corrida porque quando não é acertado pelos outros, é acertado pelo próprio companheiro de equipe. Ponto neutro para ele, mais uma corrida que ele não pontua. Valtteri Bottas, ponto neutro porque ele correu muito pouco e segundo que ele tá com uma Alfa Romeo que é carro de vidro. Basicamente isso, a Alfa Romeo quebra toda hora. Quando não é na mão do Joe, é na mão do Bottas. O carro tem problemas. O carro, assim, ele é bom, ele é rápido, ele tem uma certa performance, mas ele tem uma confiabilidade totalmente duvidosa. Então não tem nem o que fazer nesse caso. George Russell, ele praticamente não correu, então George Russell ponto neutro, causou acidente, foi lá, socorreu. Positivo, vou dar um ponto positivo pela atitude, eu acho que é uma atitude muito nobre, muito honrosa, que fez lá, mas enfim, não tem muito o que fazer. O Joe, ponto positivo por ter sobrevivido, foi realmente um destaque o fato de ele ter sobrevivido, também graças ao carro muito seguro. E o Alex Albon, que, enfim, tava lá, bateu também, tudo igual. Ponto neutro pro Albon e é isso aí. Vai lá, Jonas. Pra mim, Stroll neutro, como você falou. Alguém viu Stroll, ele tava correndo, não sei, de repente tá 11º. Sério, eu realmente não, em nenhum momento eu vi o carro de zero, assim. Eu acho que eu não vi nenhum carro verde, pra ser bem sincero, assim, nem o do não, Vettel. Do Vettel eu vi. Não, do Vettel eu vi, mas assim, sabe, vi mais ou menos, assim, sabe? Foi bem, mas o do Stroll, zero mesmo. Zero. Latifi eu dou ponto positivo pela sexta-feira, eu acho que ele fez o que dava, o Williams é ruim, então... Chegar na frente, tudo bem, o Ricardo tá muito mal, mas ele chegar na frente da McLaren é bom, então vou dar ponto positivo pra ele. Ricardo, sei lá, velho, não tem, já defendi muito, mas não tem o que falar. Não tem defesa, não dá, tá? Ele... Eu não sei o que aconteceu. Uma coisa que deixa eu aproveitando pra falar, uma coisa que me incomoda do Ricardo é que parece que ele não leva a sério. Essa é a sensação que eu tenho. Porque assim, o cara tá mal, tá numa fase má. Tudo bem, ele é um cara super alegre, super divertido e tal. Ele renovou com a McLaren, mas sei lá, parece. A sensação que eu vejo é que parece que ele tá brincando, sabe? Ele tá numa fase ruim, ele sabe disso. Mas ele tá fazendo uma piadinha com o Norris, ele tá fazendo uma brincadeirinha com não sei o que, ele faz uma promoção dando um sorriso, ele tá sempre lá. Cara, se eu fosse ele, eu tava assim, tipo, beleza, você não precisa perder você não precisa deixar de ser boa praça por conta disso. Mas parece que ele tá assim, tipo, na melhor fase da vida dele, sabe? Parece que na melhor fase da carreira dele. E ele não tá, cara, ele tá péssimo, sabe? Eu lembro do Ricardo quando ele perdeu aquela corrida na Red Bull em Mônaco, que ele queria tanto ganhar, e aí por conta de um erro de estratégia da Red Bull ele perdeu a corrida pro Hamilton, e ele tava muito sério, ele tava muito bicudo naquele pódio daquela vez, e no outro ano ele ganhou e tal. Eu acho que falta um pouco disso, parece que falta seriedade pro Ricardo, não sei, eu não sinto ele levando a sério, eu não sinto ele falando assim, não, eu estou focado para melhorar no que eu tô, parece que ele tá curtindo de boa ali. Você não tem essa sensação? Não sei, talvez. Ou ele faz isso pra não querer transparecer, mas aí também, né? Eu acho que ele tinha que se cobrar mais, porque assim, hoje, você contaria com ele próxima corrida? Se tipo, chegasse um piloto bem legal, assim, e falasse assim,
quero correr lá na Áustria, vocês deixam correr? Eu trocaria. Pois é, tipo, eu não vejo ele esboçando nenhum tipo de... Tipo o Piastri, né? O Piastri tá aí solto. O Piastri fala só, arranjei 20 milhões e quero correr na McLaren. É uma grana que vai ajudar. Você posso correr? Tá, então. corre. Pior não vai ser. Então, não tem sim, como defender. Ponto muito negativo. Continuar. Não tem como. Eu acho que... Eu entendo o que você falou. Eu acho que ele faz isso meio que pra não nos parecer que tá preocupado. Mas tá demais um pouco, né? Eu acho que aí, sei lá, focar mais, eu não sei. E assim, ao contrário do ano passado, que ele tava indo bem, ele tava indo mais ou menos, esse ano ele tá indo mal mesmo. Ano passado eu acho que ele mais ou menos, esse ano ele tá ruim. Então, não sei, eu não acho que ele fica no ano que vem na McLaren. Eu não ficaria com ele pro resto do ano, assim, daria um período sabático pra ele pra ver se ele melhora pro ano que vem voltar a outra equipe. Mas bom, diz aí os negócios que ele renovou, né? Ele renovou pro ano que vem. E aí, tipo, você pensa, pô, você tem um Gasly cheio de amor pra dar, renova com uma Toro AlphaTauri que tá andando pra trás, e aí você tem um Ricardo que tá andando pra trás numa equipe que tá com um certo nível de ascensão, sabe? Dá dó de ver uma oportunidade. É muito mais proveitoso você ver um Gasly na McLaren hoje. Exatamente, eu preferia. Isso é verdade. É um desperdício. Gasly, o Ocon, se bem que a Alpine tá no mesmo nível que a McLaren. O Albon, exatamente. Tem os caras bons. Até o Bottas, sabe? Tipo, o Bottas eu acho que estaria fazendo um bom campeonato pela McLaren, sabe? Sim. Então, não dá pra entender. O Tsunoda fez aquela cagada sincronizada com o Gasly, então, ponto negativo, foi muito mal também, tá indo mal pra caramba. Teve alguma corrida dessas daí que ele foi bem, mas o resto foi muito mal. Também, outro que, se sai amanhã da Fórmula 1, pra mim vai fazer zero falta. O Ocon, neutro, como você falou, ponto positivaço para os mecânicos da Alpine, mas pro Ocon não foi nem bem nem mal, neutro. Gasly não teve culpa do acidente e tal, neutro. Bottas, que você falou tudo, carro de vidro, não tem mais o que falar. Para ele, ponto neutro. Neutro ali perto do positivo, que eu acho que ele poderia lutar por uma corrida boa, mas aí a Alfa Romeo não deixou. O Russell deu um ponto muito positivo pela atitude lá, de ir lá olhar, tentar ajudar e tal. Isso, sempre que alguém fizer alguma coisa dessa, alguma atitude altruísta ali de piloto, eu vou dar ponto positivo. Eu acho que ele foi muito legal, igual, sei lá, o Vettel foi no ano passado na Bélgica, não teve, que ele parou lá, tentou ver se o Norris estava bem, viu que o Norris estava bem, faz atitude mal bonita, essa também foi atitude bonita do Russell, então... E o jeito que ele correu, né, ele saiu correndo, deu uma disparada ali pra ver, eu achei muito legal, tipo, nem pensou em nada. Ele é muito alto. Ele é muito alto e magro, ele parece um avestruz correndo. Procura aí, você que está nos ouvindo, vai lá no YouTube ou então procura aí no Google, procura assim, o avestruz do Donkey Kong correndo. É igualzinho. Pode escrever, mas foi bom. O Ju, como você falou, também positivo por ter sobrevivido, sem zero, assim, ele zero bala, né, completamente de boa. E o Albon, eu dou neutro também, porque bateu ali, não teve o que fazer, nem ponto positivo nem negativo. Ficou quase negativo, porque ficou atrás do Latifi, mas eu vou dar neutro, também não teve culpa. Com certeza. Beleza, gente, então tivemos aí a nossa análise completa e vamos pro nosso próximo quadro, que é o piloto do dia, roda presa e zebra desse fim de semana em Silverstone. Vou passar pro Jonas para começar dando aí o piloto do dia dessa corrida. Ai, é difícil, né? Difícil, né? É difícil. É bom quando é difícil o piloto do dia, não difícil roda presa. Sim. Mas eu vou dar pro Sainz pela vitória, assim, tipo... Eu sei que talvez não tenha sido a melhor corrida dele, mas eu acho que ele merece por ter finalmente ganhado a corrida e tal. Vou dar pro Sainz missões honrosas aí pra Pérez, pra Hamilton, pra Alonso, teve um monte de menção honrosa aí, quase metade do grid ganhou menção honrosa, Schumacher, então, mas assim, o prêmio oficial ali é pro Sainz. Beleza, meu piloto do dia eu avaliei bem, eu não vou dar menção honrosa porque todos foram muito bons, pra mim o grande destaque foi o Hamilton, que tem um carro bem sofrido e que mostrou o quanto ele é bom e o quanto ele sabe guiar em Silverstone, e cara, aquela passagem dupla, nossa cara, foi fantástica. Pra mim foi a ultrapassagem da corrida. E pilotaço mesmo. Piloto do dia, Lewis Hamilton pra mim. Roda presa. A corrida do dia foi Silverstone, né? Até agora a melhor do ano. Como é que é? A corrida do dia foi Silverstone mesmo. Até agora a melhor do ano. Melhor corrida dessa temporada de Fórmula 1 foi a do Grande Prêmio da Inglaterra. E eu vou te falar, com uma certa vantagem, tá? Do segundo aí, vai. Sim. Ia chegar com uns 10 segundinhos na frente aí. Com certeza. Roda presa pra você, Jonas. Ai, cara, roda presa. Roda presa eu acho que foi a Ferrari, velho. Que cagou a corrida do Leclerc e aí fez ele ficar em quarto. Eu acho que eu não tô... Talvez o Ricardo, mas ainda assim, tipo, o que o Ricardo fez, eu acho que não vai mudar nada no campeonato ali, sabe? Agora o que a Ferrari fez, pode ter perdido o título do Leclerc. Muito bom. Pra mim, o roda presa
é Yuki Tsunoda por estar numa fase péssima, batendo o próprio companheiro de equipe, tentando disputar, enfiando o carro onde claramente não ia dar certo. E aí ele tenta dar uma saída, dar uma traseirada, faz ali o balé sincronizado. Foi pra mim uma roda presa, muito roda presa, com uma menção honrosa que eu vou falar um pouco mais pra frente pra TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes falhou em não mencionar algo que a gente vai mencionar nesse podcast daqui a alguns minutos. Ah, eu sei do que Então, você vai falar, roda mas presa beleza. para a Bandeirantes também, com uma ausência, com uma certa omissão que a gente vai comentar. E a zebra dessa corrida? Ai, cara, talvez o Schumacher? Pô, Não pra sei. mim, não, pra mim não tem outro. Pra mim tá muito claro. Eu A acho Paul- que ele. Eu tô pensando assim. Não, pra mim- Não tem outro? Não tem, não, na minha cabeça não tem outro, mas não é o Schumacher, com certeza não. Não é o Schumacher? Eu não Não. sei, eu tô pensando aqui. Pô, foi um acidente, Ah, cara. O acidente. Mas então. Tipo, Não é uma zebra, é uma sobrevivência. coisa inesperada e tal, mas sei lá, eu não consigo ver o acidente como zebra. Zebra pra mim sabe que zebra pra mim? É que zebra pra mim é uma coisa que você não acreditava e dava certo. O acidente foi a coisa que Ah, eu não entendi. acreditava e deu errado, entendeu? Entendi. E essa é a entendi. zebra. A zebra é uma coisa positiva, né? Entendi. Tipo, Tá bom, zebra tá é bom. aquela coisa quando sei lá, o São Caetano foi quase campeão Libertadores, sabe? Isso é uma Aham, zebra. sim. Então por isso que eu acho que eu vou dar pro Schumacher, porque primeiro que ele merece ter pra mim já merecia ter marcado ponto algumas vezes, também não foi incrível, mas também não tão ruim a ponto, e marcou bons pontos, assim. Eu pensava que quando ele marcar ponto ia ser marcou 4, tá botou ótimo. 4, exatamente. Concordo. Bom, partindo desse princípio, então eu acho que tem que ser o Schumacher mesmo. Eu acho que o Schumacher tem que ser a zebra. Mas aí eu vou falar do acidente, pela sobrevivência do Joe, pelo tudo que aconteceu, sabe? Acho que também é um momento ali de... a situação foi inesperada, mas de fato não foi positivo, né? Mas a sobrevivência foi. Então eu acho que ponta aí um pouco da... Se você contar no final que ele sobreviveu, pode ser uma zebra mesmo, porque realmente um acidente daquele. Então, se foi fosse, realmente se bem- fosse 10 anos, há 10 anos, Nem não muito ia ter antes. sobrevivido. Não precisa ser muito, não. Põe a geração do carro do Felipe Massa em 2008, que você já... É bom, já é mais de 10 anos. Já é bem mais de 10 anos. Mas se fosse os 10 anos aí, não tinha sobrevivido. Pode ser por esse lado. Sim, com certeza. Beleza, então, vamos agora para classificação de pilotos e construtores. Agora é com você. Vamos lá. Primeiro, ainda continua o Max Verstappen com 181 pontos. Depois temos o Sérgio Pérez com 147. Em terceiro, o Charles Leclerc com 138. Em quarto, Carlos Sainz, passou para quarto finalmente com 127. Só está 11 pontos do Leclerc, como a gente falou. Tá na briga, se tem uma briga ainda, ele está. Em quinto, Russell, que não completou pela primeira vez uma corrida esse ano. Acabou a sequência de melhores de 5, de chegar em quinto todas as corridas, mas ainda tá com pontuação boa, 111. Sexto, Hamilton, 93. Sétimo, Norris com 58. Oitavo, Bottas com 46. E nono, Ocon com 39. Décimo, Alonso com 28. Décimo primeiro, Gasly com 16. Décimo segundo, Magnussen também com 16. Olha, desempenho muito bom do Magnussen ali, comparado com a AlphaTauri. Com certeza. 13º, Vettel com 15. 14º, Ricardo com 15. Olha só o desempenho. Aí já mostra o contrário, né? Não é nem um desempenho tão bom do Vettel. Um desempenho muito ruim do Ricardo, que tá em 14º, atrás de um Aston Martin que tá bem meia boca. O Norris tá com 58, cara. Tá mais do que 5 vezes o... Tá quase 4 vezes, né? Das 15 vezes 460, tá quase 4 vezes mais. Ah, não, o Ricardo tá com 15. Não, eu tava vendo 11 15. aqui, mas 11... tá com 15, é isso aí. Quase 4 vezes. O Tsunoda em 15º com 11. O Ju em 16º com 5. O Schumacher aí, ó, aparecendo em 17º aí, subiu bastante na tabela com 4. Em Passou 18º, o Albon com 3. Passou o Albon, passou o Stroll, que tá em 19º também com 3. 20º aí, como a gente falou, finalmente o Latifi saiu da rabeira e ele é o 20º piloto em 20 pilotos, né? 20º colocado num grid de 20 finalmente, com 0 ponto, mas fez o 12º lugar, a mesma coisa que o Hülkenberg tinha feito com a Aston Martin na corrida. E o Hülkenberg o 21º, né? E vai ficar, quer dizer, não sei, né? Vai saber se alguém... O Vettel fica doente, quer fazer outro implante capilar, aí o Hülkenberg vai lá e faz... Você fecha em nono. Com a Covid aí não dá pra saber, né? Vai que alguém pega aí também. É verdade. Ele não é só chamado pela Aston Martin, né? Ele é o substituto de várias equipes. Parece, exatamente. Então... Tipo, por exemplo, se o cozinheiro falta, ele tá lá, é ele que tá na cozinha. Ele literalmente substitui qualquer pessoa que você quiser no paddock da Fórmula 1. Tipo, se o dia o Toto Wolff tiver gripado, vai ser o Hülkenberg que vai estar lá fazendo o comando da equipe. Cara, você fez eu imaginar várias coisas. Ele parado lá com o fone, ele batendo na mesa.
mesa, tem que substituir de tudo que é jeito, né? Exatamente. Conversando com o Tom Cruise, cara, dá pra fazer várias coisas. Você entra assim na segurança, você vê o Huckenberg, né? Substituindo o Josias, que teve diarreia. Exatamente. Aí tá lá o Huckenberg lá, loiro, com óculos, vestido de segurança, é verdade. É tipo, crachá, por favor. Se vocês precisarem de algum substituto, chame Nico Huckenberg, o maior professor substituto também, se o professor de história tiver aí passando mal, chama o Huckenberg que ele manja e tal. Exatamente, é o cara que tá ali pra isso, exatamente. Tipo, sei lá, o dia que o Sérgio Maurício estiver doente, é ele que vai fazer a narração, tipo, vai ser mais exatamente. É por aí. Ai, caramba. Então, vamos lá pra construtores agora. A Red Bull se mantém em primeira com 328. A Ferrari ganhou terreiro nessas últimas corridas aí, né? Teve uns resultados legais. E tá em segundo com 265. Lembra que a gente tava muito mais perto da Mercedes durante um tempinho, mas agora tá mais ou menos a mesma distância entre Ferrari e Mercedes e Ferrari e Red Bull. A Mercedes ainda tá um pouquinho mais perto, mas tá quase igual ali. Então já Ferrari ganha um pouco de terreno. Mercedes tá em terceira com 204. Em quarto, aí o campeonato é aí, né? Aí azeda. O campeonato é aí. Daí pra trás não tem chance mais nenhuma. A McLaren tá em quarto 73, a Alpine tá com 67, briga boa. Em sexta, Alfa Romeo com 51, em sétima, AlphaTauri com 27, oitava, Haas com 20, nona, Aston Martin com 18, em décima, Williams com 3. Lembra que a gente falou que acho que a Aston Martin, eu ainda acho que a Aston Martin passa a Haas e passa a AlphaTauri. E agora eu tô achando que até a Haas, se brincar, passa a AlphaTauri. Sim, também acho. E eu acho que a briga ali vai ficar entre AlphaTauri e Alfa Romeo, para ver quem quebra menos. Porque a Alfa Romeo teve um bom resultado, uma boa performance nas primeiras corridas, só que agora é só para baixo, né? E a AlphaTauri ainda tem a favor do Gasly, que se ninguém bater nele e o Tsunoda deixar, ele monta ali. Mas 6, o Alfa Romeo tem a mesma coisa, não vem sendo Bottas. Não, mas sim, mas a AlphaTauri não quebra tanto quanto a Alfa Romeo. A Alfa Romeo quebra muito mais. Por isso eu tô falando, tá? Ali a verdade é, quem não quer o sexto lugar? Tipo, é isso que eles estão brigando. Não é pra ver quem quer, é pra quem não quer. Aí o que ganhar, o que não quer, o outro fica em sexto. É basicamente isso. Exatamente. Ninguém quer o sexto lugar do campeonato. É mais ou menos por aí. Maravilha, gente. Vamos para alguns outros detalhes aí que... Ah, não. Antes de ir para esse detalhe, eu queria só perguntar assim, meio que de sim ou não. Vendo o resultado do campeonato agora, né? A gente teve uma disputa muito boa do Verstappen ali no campeonato ano passado, ganhou na última volta e tudo mais, né? Mas assim, é claro que tem muita corrida pela frente e essa diferença ela já teve o contrário a favor da Ferrari. Mas se continuar desse jeito, tudo encaminha porque o Verstappen tem um campeonato bem né? No sentido de emoção, né? Se o do ano passado foi o mais emocionante, esse ano promete ser o mais xoxo possível dentro das possibilidades. E eu diria até para a Red Bull, porque de 265 para 328, eu acho que vai ser o campeonato mais fácil da Red Bull em muito tempo. Eu concordo. Acho que não... A não ser que eles comecem a quebrar, não tem chance. Eu acho que vai ter vitória ainda da Ferrari, o Leclerc deve ganhar mais, eu acho que o Sainz ainda ganha mais, não vai parar o Sainz em 1 e o Leclerc em 2, mas vai chegar no final do ano, vai estar o Verstappen com 12, o Pérez com 3, por causa que o Verstappen quebrou ou alguma coisa aconteceu. O Leclerc também com 3, o Sainz com 2, 3 também, sabe? Tipo, vai... Não sei se essa conta deu certo o número de corridas, mas vai ser mais ou menos isso. Tá certo, então. Bom, vamos lá. Vamos para as outras notícias que a gente teve durante a semana, que foram notícias bem impactantes aí, né? Coisas boas e coisas ruins também, que infelizmente a gente vai ter que escorrer aqui um pouquinho. Bom, a gente teve aí o caso da invasão na pista, né? Que foi durante o protesto, durante o acidente do Zhou ali, mais ou menos. Foi um dos motivos que as câmeras também não estava apresentando os momentos ali do Zhou, parece que ele já estava bem, só que tinha o pessoal protestando, e já é uma política das transmissões esportivas internacionais de uma maneira geral, não exibir esse tipo de protesto, independente do que seja tal. Ainda mais na Fórmula 1, que é um lugar perigoso, onde passa carro, alta velocidade e tal, a gente já sabe de tudo isso, né? Eu passo pro Jonas aí para falar um pouquinho, para falar do que se trata, como foi mais ou menos a ideia, e dar a sua opinião também. Teve, como você falou, né, não passou na televisão, como você falou, transmissões esportivas em geral não passam. Isso acontece bastante em futebol, jogo de tênis, eles tentam cortar para não mostrar, às vezes parece gente pelada em jogo de futebol, jogo de tênis, assim. Lá foi diferente, foi um grupo de manifestantes de uma entidade, uma ONG, chamada Just Stop Oil, que é contra combustíveis fósseis. Assim, né, a gente estava até falando antes, eu acho que protestos a favor do meio ambiente, eu acho que são válidos.
Só que não foi o melhor lugar para ser feito, não porque a gente gosta de Fórmula 1 ou coisa assim. Primeiro, não foi mostrado, o que a gente tem a imagem é Twitter, é foto de celular de longe, com as pessoas sentadas, as pessoas invadiram e sentaram na pista. Não é o melhor lugar porque, o motor da Fórmula 1 é o motor mais eficiente que existe, o motor a combustão mais eficiente. Então, tipo assim, é um motor que não desperdiça energia. Gasta, fóssil gasta, mas eu acho que o de um carro comum tem 30% de eficiência, Fórmula 1 é 50%. Ainda gasta, ainda não é 100%, mas, pô, olha a diferença. Que podia ter causado, né? Porque ainda tinha gente andando, tinha alguns pilotos até meio desesperados ali falando que tinha gente na pista e tal. Teve muita gente que achou no começo que era por causa disso, que tinha dado bandeira vermelha e tal. Sim. Mas não, foi por causa do acidente. Mas não é lugar, sei lá, pode machucar. Eles podem se machucar. Podiam machucar um piloto, que aí também não tem nada a ver. Podiam machucar um fiscal, podiam machucar outra pessoa ali, outro fã e tal. Eu acho que tem outras formas de eles se mostrarem. E até o Hamilton falou isso. Que respeita o protesto. Que respeita o protesto, mas não é o lugar. Né? Talvez se fizesse, sei lá, do lado de fora, pra quem estivesse entrando na pista, sabe? Seria outra coisa. Não sei, põe uma faixa enorme ali. Tava até televisão não ia mostrar, mas sei lá, uma hora pega, sabe? Deixa uma faixa enorme. Just stop oil, igual que fala, né? Que somente pare de usar petróleo e tal. Não sei, eu não acho que essa é a melhor forma, mas assim, ao mesmo tempo é fogo, porque eu meio concordo com a demanda deles. Então, só não foi. Eu concordo com a demanda, não concordo com a execução, não é isso. Certo. Bom, outro assunto que aconteceu durante a semana, que enfim, né, dá até um ranço de falar, mas não tem jeito, faz parte do nosso, um pouco do nosso apuração, do nosso faro de jornalista também. Eu sou formado, o Jonas também, né? Eu não atuo na área de jornalismo, mas enfim, tenho as minhas éticas ali presas nesse mundo, né? Que foram as declarações de Nelson Piquet numa entrevista que ele deu o ano passado, onde ele fez comentários racistas e homofóbicos contra Lewis Hamilton, comentários extremamente repugnantes. Eu não vou comentar aqui o que foi que ele falou, né? Porque eu vou acabar dando mais voz para ele do que eu já tô dando, enfim. Mas comentários repugnantes, comentários que a gente já imaginava que poderia vir dele, que tem um jeito ali todo de boca suja, falo mesmo e não sei o que e tal. Só que quando isso começa a entrar num tema tão abrangente e de uma forma que a gente está tendo tanto zelo para cuidar, que é a questão da discriminação, do racismo, da homofobia, de uma forma tão pejorativa, é lamentável uma situação como essa. Ele até fez uma retratação lá praticamente atribuindo a culpa da revolta à pessoa, né? Então é onde ele declara lá que se ele ofendeu alguém, ele pede desculpas. E então, basicamente, ele tá falando assim, ó, você que se ofendeu, a culpa é sua de estar se sentindo ofendido perante o meu comentário, e não o contrário, a culpa não é minha por ter falado. Então, é o tipo de desculpa mais padrão para uma pessoa que não quer admitir os próprios erros. Então, assim, é uma pena um piloto da categoria como ele ter um posicionamento tão antiquado, tão burro, tão repugnante, com uma postura tão desnecessária, que já causou polêmicas ao longo dos anos da sua carreira, que foi conivente com um acidente, com um acidente forçado. Enfim, é uma pena a gente estar num mundo tão atual, onde a gente basicamente precisa de um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de conhecimento de coisas que acontecem, de se atualizar, e você ter uma pessoa que está tão atrasada nisso daí. Então, o pessoal até fala, quando a gente tem a tarefa difícil de separar o piloto da pessoa, né? Então, deixa eu dar uma dica para vocês. Isso não se separa. Uma coisa é você falar assim, não estou nem falando de posicionamento político. Então, uma coisa é ele falar que tem um posicionamento político a favor de um genocida. Tudo bem que a parte do genocida também é parte repugnante, mas se ele tem um posicionamento político mais de direita, mais de esquerda, aí eu não me importo de fato se o piloto tem ou não. Agora, se a pessoa faz um comentário homofóbico, um comentário racista, sempre envolto de polêmicas, ele está pouco se lixando para isso que está acontecendo. Então, meu amigo, sinto muito, não tem que separar. Esse tipo dói no coração, dói quando você admira uma pessoa que você conhece há muito tempo, esportivamente falando, né, que tem uma carreira que você admira e tal, que de repente pisa na bola, mas infelizmente ninguém tá
tá livre de ser passado por isso, e eu não vou passar pano só porque o cara ganhou 3 títulos. Eu quero mais é que se dane o fato de ter ganhado 3 títulos ou não, se ele não tivesse ganhado nada. O fato de ele ter feito esse comentário, infelizmente, pra mim e pra ele, mostra o quanto que ele não merece o meu respeito, e no pior das hipóteses, quem mais é prejudicado é o fã. Então nem pra isso o piloto, né, o Nelson Piquet, ele foi capaz de pensar. Ele não foi nem capaz de pensar no fã que poderia estar se sentindo de uma maneira, sei lá, como é que fala? Desapontado por uma atitude dele. Mas ele tem esse caráter de não se importar. Então é dele, então tá tudo certo. Então é um comentário extremamente péssimo. E aí aqui eu puxo um gancho só para terminar o monólogo, é que a Band não fez um comentário sequer. Ele só fez um comentário ali na parte do Show do Esportes, onde a Glenda falou umas coisas e o Elia Júnior sequelado ficou dando risada, passando pano, e aí depois ela foi lá, pediu desculpas, mas não houve um posicionamento do Sérgio Maurício, não houve um posicionamento do Reginaldo Leme, e isso é lamentável. Um comentário como esse, que teve alcance mundial da mídia, onde o Piquet está sendo até ameaçado, entre aspas, está correndo o risco de perder as credenciais VIPs pelo fato de ele ser piloto de Fórmula 1, perder as credenciais para sempre de entrar nos paddocks, e a Band simplesmente abafar o caso, preferiu não falar sobre, para não causar ali nenhum tipo de intempério por algum posicionamento político, ou porque é amigo ou porque os comentaristas são amigos desse piloto. Eu concordo com você. Eu acho que nunca teve espaço e nunca haverá, dia menos ainda, para comentários como o que ele fez. Mas assim, eu acho que quem falou tudo, se vocês puderem entrar lá no UOL, o Flávio Gomes fez um texto muito bom, comentarista, que a gente gosta, né? Eu e o Marcão a gente gosta, ele é bem polêmico, mas quando se trata de esporte, assim, principalmente da Fórmula 1, eu acho ele super, super certo, e ele escreve bem pra caramba, tipo assim, não tem que falar. Ele sempre foi assim, né? Então, e as pessoas apoiavam. Quando ele bateu no cara, as pessoas deram risada. Quando ele roubava na Fórmula 1, o carro dele saía água, as pessoas, que legal, ele tentou dar uma driblada no regulamento, infelizmente. Quando ele falou que o Senna era gay, era homossexual, porque o rival não gostava de mulher, o pessoal deu risada, achou midiático, e ainda ficou contando essa história, assim, não tem nada a ver, mesmo que o Senna fosse, qual o problema, e o Senna não era, então ali isso era mentira. E foi isso. Aí teve a história lá do Nelsinho, que ele só avisou que o Nelsinho, que a corrida tinha sido roubada lá de Singapura, porque o Nelsinho foi embora. Se o Nelsinho nunca tivesse sido mandado embora da Renault, ninguém não quer saber dessa história. Então, ele sempre foi assim, e as pessoas aplaudiram, achavam engraçado, apoiaram. Já deviam ter cortado esse comportamento faz muito tempo, e aí, sabe, o pessoa que é nova faz essas merda, fica velho, é pior. Não dá pra falar, falou Globolixo no ano passado, como você falou, virou Uber de genocida, sabe, não dá. Ele fala assim, até o Flávio Gomes fala que Elis Regina canta a música do Belchior, que fala, nossos ídolos ainda são os mesmos. Eu acho que, no caso, é uma brincadeira, que a gente continua com os mesmos ídolos, mas na idade eles que são iguais, né? Então ele continua igual a um cara 20, 30, 40 anos atrás que não soube se atualizar, não soube pensar. Então é isso, ele sempre foi desse jeito. Eu acho que errado é a gente que bateu palma mesmo, e a gente acabou sendo cúmplice de que achou divertido isso, e é isso, é aceitar que a gente errou também, mas ele errou muito mais, e ele não, só que ele não tem conserto. Acho que base de ter conserto não dá mais voz pra um cara desse. Acho que a Fórmula 1 tá super certa em não deixar ele mais visitar paddock. Ele, ninguém da família dele, quer dizer, né, ninguém da família dele não, a filha dele, né, não tem culpa, que tá casado com o Verstappen, é chato tirar ela, mas nem ele, nem Nelson, ninguém era pra estar mais lá, e não tem mais o que falar. O cara, sei lá, eu não considero mais ídolo meu, não é, assim, de verdade. Sempre foi rancoroso, sempre teve inveja. A inveja do Senna que ele tem até hoje ainda. O Senna morreu faz quase 30 anos, ele ainda continua inveja. Ele ainda pegou e falou esses dias aí, um tempo atrás, quando deu uma entrevista, quando voltou a falar com o Mansell, que ele era melhor que o Senna porque ele ficou vivo e o Senna morreu, que não tem nada a ver, né? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Baita entrevista, declaração idiota, né? E é isso. Só porque a pessoa sempre foi assim, eu acho muito doido, né? Tem muita gente que fala, eu sou velho, eu sou de um jeito, eu não vou mudar meu jeito, sei lá o que. Cara, você tem a oportunidade de... Tipo assim, você pode manter uma coisa ou outra, a sua essência, mas, mano, quando você trata de evolução, você tem que evoluir. Não pode ser a mesma... não importa se você tem 5, não importa se tem 15, não importa se tem 35, não importa se você tem 55, 105 anos. Se você puder mudar, se quiser, pode, você consegue. Mudou e não adianta, sabe? Tipo, não tem o que falar, o cara só falou besteira e, aliás, pra mim, cometeu um crime, na realidade, né? Foi racista, é um crime. Pra mim, ele tinha que estar respondendo lá no Ministério, então o Ministério Público procurando pra falar a coisa dele. Eu acho que tem que procurar, tem que condenar ele a alguma coisa, nem que seja doar dinheiro, que ele tem dinheiro pra caramba pra instituição de caridade, e sei lá, porque o Hamilton escolha,
E é isso, sabe? Tipo, doar pra alguma fundação que ajuda crianças negras e pobres, ou ajuda trans, homossexuais, alguma coisa assim. Que tem que fazer isso. Mas esse cara, pra mim não quer dizer nada. Pra mim é ele falando e o Zezinho da esquina falando é a mesma coisa. Só porque ele é 3 vezes campeão mundial. Foi com Deus, Nelson. Não foi com Deus nada, né? Foi com o demo, né? É basicamente isso. E enfim, né? Aí eu acho que pra você que chegou até aqui, de repente pode falar assim, pô, mas aqui é pra falar de automobilismo, não é pra falar de política. Eu quero só deixar um recado muito claro. Você quer que a gente não fale de política? Então peça pro seu piloto de estimação não falar merdas políticas. Porque se ele tiver e for envolvido do automobilismo, ele será comentado aqui, beleza? Bom, ranços à parte, vamos falar de coisa boa agora, né? A gente teve um momento muito legal, né? Que o Mansell foi quem fez a entrevista com o Carlos Sainz na pole que ele conseguiu, né? Só que a gente teve um momento ali que eu vi, nossa, arrepia só de você lembrar. Só de lembrar, onde a gente viu o Vettel correndo com a Williams, número 5 vermelha, se não me engano, de 92, do Mansell. Isso, 92. Cara, que barulho de carro maravilhoso, que carro bonito, cara. Meu Deus do céu. Como é legal aquilo, cara. Como é legal. Eu recomendo vocês verem esse vídeo, porque o som daquele motor é fantástico. Aquele motor Renault é fantástico. Que volta legal. Que coisa legal. O Vettel é super nerd, né? A gente falou que teve aquele do ano passado uma competição lá de adivinhar os campeões mundiais. Os campeões de trás pra frente. Ele sabia todos. E ele adora esse carro. Ele corre com 5, eu acho, por causa desse carro também. E aí ele comprou esse carro. Esse carro que ele herdou, a Williams de 92 é dele. Ele comprou no leilão e ele colocou ela pra andar lá. Foi um momento muito especial. Como você falou, eu acho um dos carros mais bonitos de todos os tempos. Essa Williams ali com a patrocínio da Canon, da Camel, que aí, né, obviamente eles tiraram, né? Não pode cigarro, mas tudo bem, as cores estão ali. E o carro foi campeão em 92, aquele carro de outro mundo que o Senna falou, que tinha, tipo, aquele carro, era o carro que na época, todas as inovações possíveis que podiam existir no automóvel estavam nesse carro. Tipo, direção hidráulica, suspensão eletrônica, suspensão computadorizada. Suspensão ativa, ABS, controle de tração, tudo que podia ter na época, né, em 1992 tinha nesse carro e foi bonito. Porque o Vettel tá, e o Mansell, como você falou, o Mansell tava lá, tietou o carro, foi matar a saudade do próprio carro dele, que era dele, tal, e falou com o Vettel, o Mansell, uma simpatia final de semana inteiro, né, a gente tinha ranço do Mansell por causa do Piquet, agora pra mim completamente contrário, eu tenho um super louvo simpatia, o Mansell, né? Adoro ele, que ele parece um cara muito gente boa, com seu bigodão, e o Nelson tem que aprender mesmo. Muito bom, muito bom. E aqui tem mais uma pauta aqui que tá dizendo que a gente tem uma parceria nova aí entre a Porsche e a Red Bull. Conta um pouquinho mais disso, Jonas. O cara da Sport TV de Portugal, tem uma Sport TV em Portugal também, né? Aqui é Sport TV, lá é Sport TV. Falaram que nesse final de semana, Grande Prêmio da Áustria, Grande Prêmio na casa da Red Bull. A Red Bull é uma empresa austríaca. Falaram que lá já vai anunciar uma parceria que vai valer a partir de 2026. Só que ao mesmo tempo ainda vai ter uma entrada da Honda aí do meio, tô falando. Que a partir do ano que vem a Honda vai meio que não fazer o motor, mas patrocinar o motor da Red Bull. Ixi, vai virar uma lasanha, vai virar uma farofa. Exatamente. Então esses 2 anos vai ser o motor, vai voltar a ser Red Bull Honda, mas e o motor é da Honda, só que aí é meio doido. E aí, só que o motor tá congelado, não é o mesmo. Aí para 2026 a Porsche vai fazer um acordo com a Honda para pegar a expertise para montar outro motor, porque a Porsche tá querendo entrar na 1, né? Estavam acertando essa semana, mas é isso, vai entrar a Porsche e a Audi para 2026 e aí a Porsche já vai ter essa parceria, então a partir de 2026 vai ser Red Bull Porsche, e é isso. Então tô falando que talvez nesse final de semana eles anunciam oficialmente, né? Isso ainda é rumor, ainda são jornalistas que falaram, mas geralmente esses caras que estão mais envolvidos aí quando eles falam, às vezes não é no final de semana que eles falam, mas tarda, mas não falha, né? Eu acho que isso daí realmente vai acontecer. Essa parceria talvez não anunciem agora. Seria o lugar ideal para anunciar, mas talvez, porque não tem mais Grande Prêmio da Alemanha, né? Podia ser um outro lugar com a Porsche alemã. Mas se não acontecer agora, vai acontecer em breve. Eu não sei não. Você tá sentindo um cheirinho? Tô achando que vai dar uma merda isso. A Porsche da última vez que veio na Fórmula 1 não deu muito certo. E aí mas deu o título com a McLaren. Em 84, tudo bem, mas assim, ganhou o título. Beleza, mas 84, 30 anos. É tipo isso, né? Tipo, 30 não, 40 anos, caralho, tô velho. Então, tipo, você já pega um negócio que era da Honda, que demorou um século pra dar certo. Aí você põe a mão da Red Bull, que tá meio que aprendendo. Aí de repente você coloca uma outra parceria no meio ali, é meio duvidoso.
sim, mas ao mesmo tempo tem muito tempo, são 4 anos. E, mano, alemão pra fazer uma coisa, eles não vão entrar. E a regra dos motores vão mudar, né? Alemão não vai entrar pra fazer meia boca. Bom, vamos ver. Beleza, gente, vamos para a aposta do GP da Áustria, que tem sprint, hein? Tem sprint, é verdade. Nessa corrida vai ser legal. Então vamos lá. Vamos lá, Jonas. A pole da sexta, primeiro, segundo e terceiro da sprint, primeiro, segundo e terceiro da corrida. Essa pista, como é em casa, e eu acho que não quebra mais, eu vou dar pra Red Bull, pole Verstappen, vencedor sprint Verstappen, Pérez e Sainz, e na corrida a mesma coisa. Vamos lá. Pole Verstappen da sexta. Sprint, primeiro vai ser Verstappen, segundo Pérez, terceiro Leclerc. E na corrida vai dar Verstappen, Leclerc e Hamilton. Tô arriscando no Hamilton. Você foi mais ousado que eu. Tô apostando fui no mais Hamilton. conservador. Tô apostando no Hamilton. O Hamilton, quando entra numa boa fase, ele entra. Então eu acho que valeu esse terceiro lugar para ele. Eu acho que se o carro ajudar, claro, né? Tomara que ajude. Aí se ajudar, eu acho que ele pega top 3 na corrida final. Mas eu não queria que o Verstappen ganhasse, não, assim, pra o campeonato voltar a melhorar, assim, sabe? Não, queria eu também. Nada contra o Verstappen como piloto, tá, gente? Só que eu não queria pra, sei lá, pra voltar pelo bem do campeonato, né? Pelo bem do campeonato. Querer eu também não queria, mas se ele quebrasse de novo, não ia ser ruim, não. Então, mas eu acho que é o que vai dar. Não acho que não tem muito. Não, eu acho que não tem pra onde fugir. Bom, mas, tem uma previsãozinha de chuva, né? Pode ser que de repente, sei lá. Estão falando que pra sprint talvez chova. Entre um Ocon aí no meio da briga, entre um Alonso no meio da brincadeira, talvez a gente tenha bons resultados. Beleza, então. Gente, vamos encerrando o nosso Podiumcast do GP de Silverstone, um podcast longo, mas que teve muito assunto e é uma das coisas que a gente mais gosta, quando tem bastante assunto para falar e a gente não para de comentar, porque de fato não precisa ficar enrolando, enchendo linguiça, coisa que de vez em quando a gente tenta achar um assunto aqui ou ali, mas esse aqui não precisou, teve muito assunto bom para falar e vamos encerrando esse episódio. Muito obrigado, Jonas, por ter participado. A palavra é sua. Eu que agradeço. Vamos aí para a corrida da Áustria. Eu acho que vai ser bem legal. É uma pista boa. É uma pista que geralmente traz corridas bem legais. E essa corrida realmente foi muito boa. Espero que tenha mais corridas nesse mesmo nível no ano. Um grande abraço para quem está escutando aí. Vamos, que ainda tem bastante coisa. Não chegamos nem na metade da temporada. Com certeza. E aí eu vou também me despedindo desse episódio. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrarmos, aquele recadinho de sempre, a gente tá nos principais canais de podcasts que você procurar, basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, procure Podiumcast que você vai nos encontrar, basta seguir e dê lá suas 5 estrelas para nos ajudar, e entre também no YouTube, procure Podiumcast, e aí você já sabe, todo aquele roteirinho, se inscreva no canal, dê like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo para ajudar o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando. Até semana que vem com o GP da Áustria. Muito obrigado, um abraço e tchau!